Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Esfera Podcast de volta e hoje nós vamos falar sobre fisiculturismo e também sobre nutrição e treinamento, tanto para atletas quanto para você que está pensando aí em começar a treinar e para você que deixou para segunda que vem e está aí enrolando, mas você vai acabar fazendo seus treinos para melhorar a sua saúde e, por que não, a sua estética física também, né? E prolongar a sua vida. E para isso nós trouxemos duas pessoas aqui da nossa capital, uma atleta e o coach, aquele que treina, faz os treinamentos e organiza a vida dessa atleta para que ela possa ter muito sucesso. E ele também é nutricionista. Nutri Júnior, que vai trazer tudo sobre nutrição aqui para nós, e Liz Oliveira, que é atleta da categoria biquíni na musculação, tem vários títulos e todos os dois têm muitas informações para falar para a gente sobre esse esporte, que é o esporte que mais cresce no Brasil, e também sobre como uma nutrição pode salvar a sua vida e fazer você ficar bem mais bonito. Não é isso, Nutri Júnior? É isso, né? A grande preocupação hoje da mundial, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é o sobrepeso e a obesidade, né? Então, cerca de 60% da população mundial está acima do peso. É uma epidemia, né? Exatamente, é uma epidemia e isso mudou-se, né? Porque há 15, 20 anos atrás, o grande problema no mundo era a fome, né? Hoje já meio que deu uma repetida. É o oposto, né? O sobrepeso já passou dessa preocupação, né? Não que não tenha fome no mundo, pelo amor de Deus, mas a obesidade já é um fator que preocupa muito, né? Se distribuir melhor essa questão da alimentação, resolve os dois problemas, né? Exatamente. Isso passa por educação. É muito mais educação, não só informação, né? Mas a aplicação da informação, porque aí você distribui melhor esses recursos aí e as pessoas ficam mais saudáveis, né? Exatamente. Às vezes não é tanto pela informação, mas pelos hábitos, né? Hoje, na grande maioria das pessoas, elas são sedentárias, né? Aquilo que a gente via há muitos anos atrás, né? Que quando você era jovem, você andava mais na rua, você brincava mais na rua, andava de bicicleta, você ia visitar alguém, você muitas vezes ia a pé, você ia no mercado, você ia a pé, você ia comprar alguma coisa, você andava mais, tinha esse gasto a mais, né? Você tinha mais esportes na rua, na quadra específica, em locais específicos. Hoje, você vê que realmente o sedentarismo, a pessoa que ela vai trabalhar, ela vai de carro, ela vai no mercado, ela já vai com o seu transporte, ela para sair de casa ela já entra disso, né? E outro ponto também, né, que é o sedentarismo geral, a pessoa trabalha, passa o dia todo ocupada, trabalhando, e à noite ela não tem não tem energia para fazer mais nada, né? Então, assim, saber dosar esse ponto, né? Saber distribuir melhor o seu dia, que vai fazer com que você realmente melhore. E não somente isso, né? Hoje a alimentação, ela é um grande problema. Por quê? Porque hoje há muito alimento de fácil acesso. Então, a gente tem fast foods de fácil acesso, né? Então, essas empresas maiores, né? Hoje você tem um sanduíche ali em 10 minutos, chega na porta da sua casa, né? Então tem realmente deliveries, né, que facilitam tudo isso. E isso realmente criou essa comodidade, né? E faz com que a gente se alimente de uma forma mais inadequada, que é algo mais fácil pra gente. É fácil e prazeroso, né? Exatamente. Porque essa comida, esse fast food, que é a comida mais rápida, ela hoje é mais cara do que o alimento saudável. Exatamente. Só que ela gera prazer. O cara chega cansado em casa, arrebentado, ele não quer fazer uma atividade física. E ele quer ter aquela satisfação rápida ali que deu um certo prazer. Isso acaba prejudicando a saúde, né? Exatamente. Sobre as questões dos alimentos, né? Realmente. Mas hoje, no mundo que a gente vive hoje, existem até alimentos, né? Esses alimentos mais, esses fast foods, de uma forma mais acessível, né? Então você consegue comprar um alimento, vou dar um exemplo aqui, de um salgadinho, né? Você paga uns 50, R$2, R$3, né? Então é algo que realmente tem o seu valor, preço muito baixo, né? Mas ele tão prejudicial à saúde quanto um ele vai sair caro depois, exatamente, né? Exatamente. E você trabalha com nutrição já há alguns anos? Sim, eu estou fazendo 3 anos de profissão, né, agora em agosto. E você entrou no mundo da nutrição porque você já estava no esporte e resolveu dar um plus na sua performance ali e também ganhar dinheiro com isso? Ou já era uma coisa que você pensava? Ou o esporte começou depois de você... Na verdade, o esporte começou um pouco depois.
Mas esse meio da nutrição entrou no meu mundo através do primeiro momento que eu tive acesso a uma dieta, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. E a partir do momento que eu tive acesso, fiz e enxerguei o resultado, eu pensei, cara, isso aqui realmente Funciona. pode mudar a vida de alguém, né? E como eu já vinha de um limbo, onde eu não me encontrava, não sabia o que eu queria fazer, qual profissão seguir, porque todo jovem, né? Jovem adulto ali tem essa dúvida. Muitos jovens, né, têm essa dúvida. Então acabou que foi meio que por um acaso, acabei me encontrando. Eu falei, olha, isso aqui é interessante. Antes era mais fácil decidir o que você queria fazer, mas era mais difícil você realizar, né? Exato. Hoje tem tanta coisa para você escolher que é mais difícil você escolher do que você realmente executar aquilo que seria o seu sonho, né? Você sente que é assim hoje em dia? Não é, com certeza. Assim, antigamente, né, as profissões eram mais engessadas, né? Hoje em dia eles se expandiu muito. Não somente isso, mas a forma com que você se especializa, com que você forma, com que você gradua, é mais fácil. Então hoje já existem as EADs da vida aí, que vai facilitar muito. Então você pode estudar numa faculdade que nem é da sua própria cidade, você pode se formar, você pode... Tem diversos outros, né, cursos ali que não são aqueles que tinham anteriormente, que eram mais céticos, né, que era direito, que era engenharia, que era medicina, né? Então era mais assim para esse ramo. Hoje em dia você já tem, dentro das próprias graduações, você consegue nichos específicos, né? Que no caso da medicina, hoje em dia tem um nutrólogo, né? Que é uma área dentro da medicina. Então, assim, dentro disso você consegue ter várias profissões, né? Não que você vai deixar de ser médico, mas você tem uma profissão específica ali, de algo mais específico, né? E você se sente realizado com a nutrição? Claro, você tem um caminho a percorrer, mas eu falo assim, até então, você era o que você esperava mesmo? Está sendo melhor do que você esperava? Olha, assim, realmente hoje eu me sinto realizado, né? Não satisfeito, né? Mas, você falou, mas realizado. Eu sei de onde eu posso chegar com isso, né? Não escolhi errado. Exatamente, eu fiz a escolha certa. Então, assim, o curso que eu deveria ter escolhido hoje, o meu pensamento de hoje realmente é esse. Porque através disso que eu me encontrei mais, que eu soube crescer mais, né, profissionalmente, né? Então, que eu pude entender mais. E é isso que eu realmente levo comigo, né? Tenho essa certeza, mas sabendo que ainda é o início de tudo, né? Agora é aprimorar e crescer, né? Exatamente. E assim, ano a ano eu tenho dado passos mais largos, né? Então, acredito eu que esteja no caminho certo, né? E a Liz que está ali caladinha, tal, prestando atenção. Mas e você? Você já é da área da educação física, né? Sim. A área da nutrição e da educação física, elas são áreas que se complementam, na verdade, né? E também é atleta. Fala um pouco de como que te despertou buscar essa carreira de atleta. Você treinava e aí foi observando, viu um campeonato, sentiu vontade? Ou você começou a treinar porque você já queria ser atleta? Não, assim, eu treino há muito tempo. Já vai completar 6 anos, esse ano agora que eu treino. E aí, a partir daí que eu descobri o que eu queria fazer, né, na faculdade. E aí eu escolhi a educação física e depois de um ano fazendo a graduação, eu assisti um campeonato. E aí eu já treinava, né, eu já gostava daquilo, já tinha esse hábito de treinar todos os dias e só não fazia dieta direito. Mas aí eu assisti e falei, não, vou competir um dia para ver como é que é, né? Para testar meu psicológico, testar meu corpo, testar até onde eu consigo ir, né? Faz tempo que você fez que você participou da primeira competição? Faz um pouco, faz uns 2 anos. 2 anos, né? Gente jovem é uma maravilha, né? Tanto tempo é 2 anos é muito tempo. É maravilhoso ouvir isso. Sinto até saudade da época que eu era jovem. Mas aí, quando você competiu a primeira vez, qual foi a sensação? Você teve um resultado bom? Era o que você esperava? Foi acima do que você esperava ou ficou um pouco decepcionado? Assim, eu acho que eu era tão nova, tão assim, não sabia de quase nada, que eu fiquei assim, o que vier foi só pra ver como é que ia ser, né? Tanto que eu nem ganhei nada nessa primeira, né, competição. E hoje, olhando pro meu físico da primeira competição, eu falo assim, nossa, não deveria nem ter subido, porque hoje meu padrão, né, outro padrão já. Porque você falou, tem 2 anos, tem muito tempo, mas no ano passado você competiu e você ganhou praticamente tudo, né? Então, assim,
foi uma evolução muito rápida, se a gente parar para pensar. Então, às vezes você fala assim, não deveria, mas isso que te motivou, mas você acha que isso foi te motivar ou te deixou um pouco frustrada na primeira Não, etapa? isso eu acho que me motivou para evoluir mais ainda, né? Tipo, nossa, não tava bom assim, eu preciso chegar no bom. Eu preciso chegar no ótimo, preciso chegar em outro patamar. Não quero ficar naquilo, né? Uhum. Pois é, eu faço essa pergunta por quê? Porque esse podcast ele foi idealizado justamente para falar sobre empreendedorismo e sobre carreiras, né? No caso, carreira de atleta, carreira de nutricionista e também de preparador, de coach, né? E entre outras que vêm aqui, outras pessoas que vêm aqui de profissões e ramos diferentes. E o que você falou é sensacional, porque, por exemplo, uma jovem ou um jovem que gosta dessa área, né? Do esporte, seja do fisiculturismo ou um outro esporte, e ele pensa assim, mas eu não estou bom ainda, eu não vou... Participe, né? Porque talvez isso te motive. Às vezes o que seria uma derrota ou um mau posicionamento ali, na verdade, é uma experiência, né? Que vai onde eu errei, onde eu preciso acertar, onde eu preciso evoluir, né? Então, você acha que pela experiência que você passou, então isso é algo realmente benéfico? Sim. E vai testando psicológico também, né? Eu penso que se você desistir, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você tem que escolher algum caminho e só ir. E sair de uma competição, porque foi no ano seguinte, né, que desse troféu que você ganhou, essa que você disse que não ficou muito bem, que foi a primeira, foi um ano antes. Olha, faz tanto tempo que eu nem... Foi cerca de um ano e meio antes, né? Um Foi ano a e primeira meio. competição dela. E aí teve a segunda competição dela, que foi aonde realmente eu vi ela, não preparei ela, e ela subiu novamente. Aí foi aonde a gente conheceu mais, né? Aí então, você começou a partir treinar. da terceira competição que ela começou a... Chegou num nível mais alto. mais Isso. alto. Muito bom. E no caso, você falou de dieta que te levou para nutrição. E você disse da dieta que fez você ganhar o campeonato. Essa palavra ela é muito frequente nas conversas, no imaginário, na internet, e tá no meio, todo mundo quer fazer uma dieta, seja para ganhar mais peso, quem é mais magrinho, ou para perder peso, quem está, né, acima do peso. No caso, você fez a dieta porque você queria ganhar mais peso ou porque você queria perder? Queria ganhar mais peso. Né? E você, no caso, antes de competir, você diminuiu o seu peso ou você queria aumentar o seu peso, seu tônus muscular? Assim, eu sempre fui bem magrinha, bem magrinha. E eu acho que na minha categoria, no fisiculturismo, a gente tem que manter ali e ir detalhando os músculos apenas. Por isso que você não pode ganhar muito peso, engordar muito, porque aí vai ficar um pouco difícil. Porque o objetivo do esporte não é ter muitos, não ter um volume grande de músculos, né? É uma questão de proporcionalidade, né? Sim, ainda mais na minha categoria, né? Os detalhes, né? Uma diferença a mais no músculo ou no outro que vai fazer a diferença entre você ganhar ou não, né? Na verdade é o seguinte, existem as categorias, né? A categoria dela é uma categoria de entrada do esporte, né? Hoje não é mais, porque existe outro que é mais de entrada. Mas a categoria dela é o seguinte, ela não pode... Ela tem um padrão a ser seguido. Então ela tem que ter um perfil mais magro, né? Com detalhamentos ali na questão da região do abdômen, o glúteo tem que estar levemente marcado, posterior também, não pode ter um quadríceps grande, ombro tem que estar marcado, então ela tem que achar esse equilíbrio para isso. E na dieta dela, uma dieta de uma preparação em geral, é uma dieta onde você realmente busca a definição, que é um déficit calórico, uma dieta para emagrecer, mas de uma forma detalhada, né? De uma forma específica para que você apresente esses músculos específicos naquele palco. Então, assim, mesmo que ela seja um iniciante ali, né? Ela teve que buscar esse tipo de dieta para que ela pudesse apresentar a melhor definição dela no palco. Porque não é só o exercício, né? A dieta é uma das partes mais importantes também, né? Não adianta o treino sem uma dieta adequada e também não adianta a dieta sem um treino adequado. Exatamente. Isso mesmo? Exatamente assim, a dieta que vai te direcionar. Então, se uma pessoa que quer ganhar músculo, mais massa muscular, ganhar peso, a dieta é específica de uma forma. Se uma pessoa que quer realmente emagrecer, perder peso, a dieta é de uma outra forma. Mas todas elas passam ali pelo seu treino. Então, você tem que treinar independentemente do seu objetivo, dentro daquilo, né? Do esporte, dentro do físico em geral, né? Você falou das categorias. Quais são as categorias, tanto do feminino quanto do masculino, para a gente saber, desde a categoria de entrada até
Tá. Na dela, que é a feminino, né? Então, hoje existe uma categoria nova que chama Fit Model. Então, assim, no físico dela, da categoria dela, é um pouco menos detalhamento, né? Categoria de entrada, que a gente chama. Depois ela tem a Bikini, aí tem a Wellness, que é um padrão um pouco maior. Dá um pouco mais de volume, Isso, né? volume na parte inferior, na parte superior nem tanto. Aí tem a Woman's, né? Woman's Physique, que é uma categoria que quer um superior um pouco mais avantajado. Aí tem a Bodybuilding também, que é uma categoria das mulheres, né? Com muita massa muscular. Já na dos homens é a Men's Physique, a de entrada, né? Que é de short, padrão short, né? De bermuda. Aí Mas tem é a estética do tronco ali, né? Exatamente. Aí tem a Classic Physique, que é a categoria que você tá de sunga, né? Para se apresentar. Aí tem a Bodybuilding, né? Que é a maior. E tem a Open, né? Na categoria profissional, que tem mais músculo, né? Que é dos maiores, né? Isso, Com aí um peso maior, isso. um volume maior na massa Exatamente. muscular. Essa Né? bodybuilding, aí é separado por tamanho, né? Por Peso. peso. Aí na bodybuilding a mais, o peso é ilimitado. Então, assim, e essa categoria da altura menor é chamado, né? Na categoria profissional de 202, né? 212. Que dá alusão a 212 libras, né? Que é o peso que ele tem que bater, que é até 96 quilos, se eu não me engano. Eu ouvia muito essa categoria 212, eu não sabia por que era, é por causa as libras, da, né? da medida, né, que eles usam lá no... Isso. Porque, na verdade, a categoria, a federação não é brasileira, né? Ela é americana. Então, lá nos Estados Unidos, você usa muito mais a libra, né? Do que realmente o peso em quilos, né? E aí acaba que eles colocaram pelo número, né? Até 212 libras. E é por isso que ficou aqui no... A musculação é um esporte que é para todos, né? Todos que possam executar os movimentos e tudo. Mas e o fisiculturismo? Ele é um esporte para todos, depende de genética, depende de treino, da pessoa ser persistente, depende mais de recursos financeiros, né? Só tomar um negocinho aqui, que treina um pouquinho que fica bom. Na sua visão, assim, é um esporte para todos mesmo ou não? Tem pessoas que vão performar muito melhor do que outras, e tem pessoas que você pode até entrar, mas você não vai ter resultado. Como que você vê? Olha, na minha opinião, né, deixar bem claro isso, não é um esporte para todos. Você pode até participar, se você for um curioso ou entusiasta, né, você pode participar, isso não te impede, né, até porque não há nenhum impeditivo em questão de nível abaixo, você pode competir, você pode fazer um bom trabalho, mas nesse esporte o que manda a maior demanda aqui é a parte genética. Então você não vai ser um bodybuilding, né, que é a categoria maior, se você não tiver uma genética. Você vai ter que lutar muito com isso. Existe o fato, né, que você pode ser um cara disciplinado, você pode ser um cara determinado, e isso pode te fazer você ir mais longe, mas fazer com que você realmente vença campeonatos de alto nível é praticamente impossível. Porque tem o cara com a genética e com a mesma disciplina que você. Exatamente. Aí você tem só a disciplina e tudo, mas não tem uma genética boa. Então você tem que sofrer muito mais do que ele para chegar no mesmo nível, né? Exatamente. E pode não chegar, né? Exatamente. E aí, assim, o recurso ergogênico, né, que é o esteroide anabolizante, realmente ele vai potencializar aquilo que você está fazendo. Mas aí você já entra num... Mas ele não resolve, né? Exatamente. Ele só potencializa. Exatamente. Aí, assim, entra num outro fator, né? Que as pessoas que são mais leigas no assunto acham que realmente o esteroide anabolizante vai resolver o problema. Até elas entrarem nesse mundo e ver que não é assim, entendeu? Ele vai potencializar aquilo que você já está fazendo. Então, assim, de nada adianta você usar o esteroide anabolizante se você não tem uma disciplina ali a seguir. Aquilo realmente pode fazer levar num outro nível, né, maior. Mas não vai ser isso o suficiente para que você realmente vença um campeonato. Então, E tem dosagem, acompanhamento, tem a questão também da forma como o teu corpo vai receber aquele esteroide, né? Porque tem pessoas que performam melhor e outras não. Outros vai dar mais efeito colateral, né? Eu tô falando assim como leigo, porque eu ouvi, né? E eu gosto de acompanhar o esporte. E aí já vi alguns casos de pessoas que tomam, não tem o resultado e tem todos os colaterais. E tem gente que tem um ótimo resultado e não tem nenhum colateral. E tem gente que já fica mais equilibrado. Tem colateral, mas tem resultado e tal. É assim mesmo? É assim. Nós temos receptores, né, para esse tipo de esteroides. Então, esses receptores, em algumas pessoas ele pode ser ter mais receptores, outros menos. Então, a pessoa realmente ela pode ser bem responsiva a um esteroide. A pessoa pode não responder nada, pode responder minimamente ao uso. Acontece.
tá? Então, assim, realmente o esteroide ele vai te colocar um nível maior, mas em proporções diferentes. Em pessoas pode ser mais, outras menos, e isso é realmente algo individual, né? Aquela história, né? Nós não somos iguais, mas somos semelhantes. Então, essa semelhança não nos deixam iguais, né? Então, assim, você pode ter um pouco mais de receptor do que eu. Então, você pode ir num nível mais alto do que eu, fazendo uso de um esteroide. E aí é onde as pessoas se perdem, né? Não, se eu usar mais, eu vou usar mais para fazer isso, para chegar a um nível maior. Isso pode acarretar Problemas de saúde. Problema de Ao saúde. invés de resultado, você vai ter problema de saúde, né? Exatamente. Porque não necessariamente uma dose maior vai te dar um resultado melhor. Exatamente. Isso é um grande problema, né? Então você realmente vê pessoas que hoje acabam enfiando os pés pelas mãos aí. Então acaba utilizando mais e acaba vendo que aquilo que ela tem é mais colateral do que realmente resultado e acaba caindo nesse limbo, né? Não, se eu usar mais, aí começa a corrigir um colateral com o uso de um medicamento, começa a corrigir colocando um pouco mais de esteroide, e aí que é onde a pessoa se perde, né? Porque realmente o esteroide, ele hoje virou um problema, né? Dentro dos ginásios, na academia, porque algo ficou muito banalizado. E essa banalização, pela falta de informação das pessoas, elas acham que aquilo vai fazer a diferença, né? E às vezes vai só encurtar a vida delas, né? Exatamente. Eu, em consultório, atendo muitas pessoas que realmente já fazem uso por conta própria ou que já têm acompanhamento. Então, você percebe um pouco que isso é uma realidade hoje, né? As pessoas acabam colocando muito esperança naquilo, sendo que elas não realmente sabem ali do real potencial, até onde ela pode chegar. Ela pensa que aquilo vai transformar a vida dela. Ela vai ficar igual os que ela vê na internet, na TV, e não é bem assim, né? Exatamente. E me diz uma coisa, o acesso ao esteroide anabolizante, já que a gente entrou nesse assunto, ele tá mais fácil ou é da mesma forma? Porque antigamente, eu lembro quando eu era garoto, lá tinha quando começou essa febre aí das academias, lá na década de 90, né? Pelo menos aqui na nossa região, o pessoal era até meio estereotipado, assim, o cara de academia era o cara considerado assim meio chucrão e os caras aplicavam coisa para cavalo, aplicava todo tipo de porcaria no corpo, óleo lá, com aqueles braços rulis parecendo uma mortadela, não tinha estética nenhuma, só tinha volume, né? O que não necessariamente era um esteroide, às vezes era só um óleo ali, alguma coisa. Isso. O pessoal não perdia a oportunidade de criar volume, seja lá com o que fosse. E isso é péssimo para a saúde, né? Eu vi conhecidos até aí que teve que fazer cirurgias depois, que estragaram o corpo assim num nível assim triste, né? E só que alguns esteroides eles melhoram realmente ali o desempenho, só que é tudo emprestado. Mas eles achavam isso desde na casa de material veterinário como vamos dizer assim, com os traficantes deles lá, né? Os fornecedores, sei lá. E hoje o acesso é mais fácil porque você consegue encontrar esses fármacos aí numa farmácia ou pela internet. Ou tá mais restritivo, assim, questão de acompanhamento médico e tal? Como que tá hoje? Olha, hoje o acesso está muito mais fácil, né? Qualquer academia que você vai, primeiro dia de academia, se você perguntar para alguém, se você fizer amizade, olha, eu preciso disso, as pessoas vão saber onde você pode encontrar, né? Isso você encontra através dos famosos traficantes aí, né? Que você compra de forma underground, que a gente chama, né? Ou seja, que são esteroides feitos de forma caseira, né? Então, assim, antigamente tinha mais dificuldade, por quê? Primeiro porque os fabricantes eram poucos, poucos, né? Os praticantes de musculação eram de um menor número, né? E as pessoas eram mais, igual você falou, eram mais chucras, né? Então, assim, às vezes, encontrava muitos casos que a pessoa nem queria falar. Assim, não estou fazendo nada. E aí, isso é natural. Isso, exatamente. Hoje, com acesso à informação, internet, tudo, ficou tudo mais fácil, né? Facilitou tudo para todos. Então, esse é o grande fator que fez com que isso ficasse de uma forma mais banal, né? E também, assim, a questão desses óleos aí, né? Também é um outro fator que é meio que confundido aí por algumas pessoas, né? Esse tipo de aplicação são óleos sintéticos, né? Então, a pessoa faz aquilo, preenche ali no músculo para dar aquele volume, mas aquilo nada mais é do que um óleo que ela está injetando. É um corpo estranho no seu organismo. Então, assim, é uma vitamina, você falou, vitamina de cavalo. Realmente, tinha uma vitamina muito famosa antigamente, que era chamada ADE, né? Que é uma vitamina realmente para cavalo. Então, as pessoas aplicavam, né? Achando que aquilo lá ia resolver uma vida. Não, mas aquilo lá realmente só para você preencher aquela região. Aquilo lá não era músculo. Diferente do esteroide anabolizante, que realmente eles vão realmente para... eles têm o seu poder anabólico dentro do teu organismo, né? Então, eles vão trabalhar no organismo inteiro, né? Exatamente. Então, assim, tem uma diferença do... E esse negócio que você falou aí, caseiro aí, é porque o cara, ele realmente produz ali um esteroide
né, de forma sintética, ou eles estão fazendo, vamos dizer assim, uma alquimia ali só para vender mesmo e o cara não sabe nem o que está aplicando no corpo? Muitos dos casos é isso. Realmente uma alquimia. No fundo do quintal, você pega uma bacia, um balde, né, e faz ali de forma caseira, compra o sal de um lugar específico, né, que é o sal que vai dar a quantidade, o produto, né, você compra o sal e dilui no óleo. Então tem muitos casos que a pessoa faz isso. E aí ela embala, né, num pote de vidro, coloca um lacre ali de uma tampa, né, e coloca também o nome de uma marca. E aí aquilo é vendido, comercializado de forma tranquilamente, assim, internamente, né, lógico, mas por aí. Então as pessoas muitas vezes não sabem nem o que ela está colocando para dentro. É um risco tremendo, né? Exatamente. Isso é muito perigoso. Se vai fazer o uso, que procure acompanhamento médico Exatamente. Então, assim, a forma adequada, né, é aquela que a gente iniciou no podcast. Então, você procurar um médico específico, né, na área, se caso você queira realmente, se você não tenha o mínimo de conhecimento de nada, você tem que procurar alguém que é realmente um especialista na área, então, que seria um médico endocrinologista, né? Você já competiu também, né? Sim. No período, porque o esporte, para ser assim bem franco, é o único esporte que não só permite o doping, como na verdade é quase com a regra, né? Você não consegue competir sem o doping, né? Sem o uso do esteroide. Óbvio que tem categorias naturais, né? Sim. Mas elas não são tão populares aqui. E que é uma pergunta que eu vou fazer depois também, sobre vocês que competem, né? Se tá tendo divisões de categorias aqui naturais também. Mas isso a gente vê depois. Eu falo, no caso, você fez uso e como é que foi para você no período que você competia, né? E por que você parou de competir? Sim. Olha, durante a competição também a gente faz, né, o uso do esteroide, eu utilizei também. Tudo visando aquele resultado que a gente busca, né, que é a definição, mostrar mais os músculos, aquela densidade muscular que a categoria pede. E realmente tem uso, é discrepante no esporte, né? Mas acredito que assim, como é um esporte que você mostra mais o seu corpo, aqui está muito associado ao esteroide. Mas não é só nesse esporte que existe, né, o uso do anabolizante. Então existem outros esportes inclusive que são marcados ali, né, são cercados pela dopagem, né, que as pessoas acabam utilizando e mascarando isso. Existe isso, né, Resumindo, todos usam, mas só quem admite é o fisiculturismo, né? O pessoal ainda enche o saco ainda. Porque aquilo tá na cara, né? Aí você vai pro ciclismo, você vê lá o cara com a coxa parecendo um tambor de 200 litros. Exatamente. E aí você fala, não, é natural, é só de pedalar. E passa pelo exame e o cara é revelado. Exatamente. Ali, né? E aí, assim, tem outros esportes que realmente há uso, mas não há realmente a declaração ali explícita, né? Até porque o esporte abomina isso, né? Ou a categoria, ou seja, o esporte específico. E aí acaba que existe mais esse lado, mas existe o lado obscuro da coisa, né? Que realmente a gente, existem casos, né? Tanto casos de pessoas muito famosas aí, teve o ciclista que foi pego no antidoping, no esporte... porque lá ele a performance dele... os outros esportes, eles têm um preconceito mesmo, questão do doping, mas acaba usando, porque faz uma diferença violenta, né? O cara que não usa nada para o cara que usa, na questão, por exemplo, numa luta, numa competição de ciclismo, numa competição de corrida, de vôlei, tudo, porque o cara tem mais energia e tal. No fisiculturismo é diferente, você está expondo o resultado do seu treino. Então é você contra você mesmo. E aí entra a questão de genética e tudo. Então, assim, não necessariamente você usar, o outro também vai usar, não necessariamente ele vai ser o diferencial, o uso. Isso. O diferencial vai ser genético e da questão da... responsividade ali ao uso, porque, né? assim, realmente é isso mesmo, né? Realmente o uso, ele acontece, né? Em vários, a gente sabe, né? Mas assim, o que é menos controlado é o bodybuilding, que você precisa daquilo. Teve uma época que ele chegou até a ser controlado, né? Mas não foi para frente. Porque o que acontece? Né? Quem acompanha o fisiculturismo, realmente o fisiculturismo mesmo, que vê aquela época do Ronnie Coleman, Arnold, sabe que se o cara não tiver o esteroide, ele não vai chegar naquele nível. A gente sabe que realmente o esteroide, ele não vai fazer um milagre, mas ele vai te fazer avançar. Então o Ronnie Coleman realmente foi um grande atleta? Foi. Mas o esteroide me ajudou ele a chegar ali, né? Tanto que quando ele parou de usar, a gente viu a diferença. Não é nem absurda, é mais do que absurda, né? Exatamente. Porque ele era tão bom, tanto no sentido de atleta quanto de genética, que ele se destacou de todos, né? Tanto que ganhou quase uma dezena de vezes, né?
Mas quando parou, murchou tudo, né? Exatamente. E olha que ele continuou treinando, teve problemas de saúde também em virtude das altas cargas que ele pegava, né? Exatamente. Então, assim, é um preço que se paga. Então, hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas que acham bonito, veem aquilo em cima do palco, querem aquilo para elas, Sem mas competir. mas não sabe realmente o preço que ela tem que pagar por aquilo. Então, às vezes, você vê um corpo bonito de uma pessoa que realmente foi bem responsiva à dieta, fez tudo tranquilo, mas teve aquela pessoa do lado que realmente teve que literalmente se matar para estar ali. Então, sacrificar muito o seu físico, sua saúde, e o seu corpo. E isso não é explícito ali para quem está no palco. Nossa, você está vendo o resultado ali. Mas tem pessoas que realmente acabam se dando muito mal por isso. E né? tem atleta que morre, né? Que Exatamente. passa um pouco do ponto e morre jovem. Porque não, assim, vai no limite do limite. E a pessoa que nem está competindo quer usar e ter a mesma performance, né? E isso é negativo, né? Exatamente. Você acha que, assim, claro, não é nem a opinião é sua, mas na verdade cada um vai ter a sua, né? E a escolha da vida da pessoa. Mas você acha que vale a pena mesmo a pessoa que não vai competir, não vai participar do esporte, fazer o uso de esteroide mesmo para ficar mais estético? Mais Olha, não vale a pena. Realmente, assim, vale a pena para elas manter o físico? Não vale. Mas, assim, é aquela escolha pessoal de cada um. Se você souber o que você está fazendo, dos riscos que você está tomando, está correndo, né? Das atitudes que você está tomando, se você souber disso, né? Como assim, nós somos, como dizem, né? Nós somos livres para escolher nossas escolhas, mas realmente você tem que saber o que você está fazendo. Mas vai pagar o preço do Exatamente. resultado, Às vezes a pessoa né? está ali, não estou fazendo uso, estou aquilo, aí quando aparece um problema, ela realmente não está consciente daquilo que ela estaria fazendo, né? Então lá ela vai bater um arrependimento ou vai acontecer algo do tipo, né? Então ela tem que saber, ela tem que estar ciente daquilo que ela está fazendo. Então, assim, mesmo que aquela pessoa que está escalando a montanha, sabe que é algo radical, que vai gerar uma adrenalina para ela, mas ela tem que saber dos riscos daquilo, né? Mesma coisa da pessoa que está atravessando a rua. Ela tem que saber de todos os riscos. Então a pessoa tem que estar ciente daquilo que ela está fazendo, independentemente de tudo, né? Na minha visão, eu vejo que não vale a pena. Mas tem pessoas, olha, eu quero ficar bem, eu quero passar por isso, então realmente a escolha é sua, desde que você saiba o que está fazendo, né? E o inverso também é um caso a se pensar, né? Por exemplo, a pessoa que está com obesidade, às vezes não necessariamente é uma questão genética, às vezes é uma escolha, né, de hábitos e tudo. Da mesma forma, ela também vai ter resultados ruins sem tomar nada, né? Porque tem gente que critica por um lado, mas aí você vai ver a realidade da pessoa. Ela critica o cara que faz o uso de um esteroide, mas ela tá com obesidade e não faz nada para melhorar. Que é uma doença, né? Exatamente. Hoje em dia, assim, a obesidade, né, é considerada uma doença. Existem graus e graus de obesidade, né? Aquela realmente que é adquirida, né, ao longo dos anos, você vai piorando seus hábitos, né? Você adquire a obesidade. Tem a obesidade que já é vista assim como algo genético, né? Pelos genes do seu pai, você pode já ter adquirido uma predisposição a ser obeso. E outro fator também, é outro assunto que é muito polêmico, né? A obesidade em geral. Porque existem fatores e graus de obesidade, né? Tem aquela obesidade que realmente é reversível, tem aquela que realmente a pessoa nunca mais vai... Não vai ter aquele físico de uma pessoa magra, então... Já vou aproveitar o gancho para fazer o convite, se você quiser depois vir falar só especificamente sobre a obesidade, né, e os tratamentos e tudo, porque hoje nós estamos falando aqui mais sobre o esporte. E para você, Liz, como que foi a questão de participar do campeonato, dos campeonatos, né, da primeira vez para a última vez que você participou? O resultado foi absurdamente mais positivo, né? Você chegou a harmonizar no primeiro campeonato que você foi e se foi, mesmo assim não teve o resultado que você queria, ou você não harmonizava e só conseguiu o resultado melhor harmonizando? Assim, antes mesmo de harmonizar, meu corpo já era, assim, bonito, porque eu passei aí, foram 4 anos treinando, só não fazia dieta direito, né, como eu te falei. Mas aí, assim que eu decidi, não, vou competir, e aí eu contratei um coach, né, e aí eu entrei, assim, sem saber dessa área, né, sem estudar, sem saber de nada sobre esse assunto. Então, eu confiei e tudo que ele falava, ó, usa isso, isso e isso, e eu usava. Eu vou só fazer o que ele manda. Mas aí entra naquilo, né, que talvez o corpo de outras atletas, de outros coaches, não é o mesmo que o meu, não vai responder da mesma forma. Ele pode passar algo que passou para outro atleta, para mim não vou responder e da mesma forma que outras pessoas, né? E aí acabou que eu não, como foi a primeira vez, né?
eu não gostei muito do que eu utilizei, dos meus resultados, mas também eu mesma também estava conhecendo o meu corpo, né, e tudo. E comparando com essas últimas 2 vezes que eu competi, né, que a gente diminuiu drasticamente tudo, né, bem, antes eu parei com tudo, né, fiz exames para saber como é que eu estava, fiquei um tempo e eu só uso quando eu vou competir. Desde a última competição eu não usei mais nada. E aí eu vou utilizar só quando eu iniciar a outra preparação. E como você falou sobre os malefícios também, né? Eu acho que o principal é o vício, que a gente não citou ainda, mas o principal é o vício. O vício é no produto em si ou no resultado que ele gera, assim, na sua opinião? No resultado. Porque você fala, não, eu quero isso o tempo todo, né? Porque você perde força no treino, você... Ah, é porque ele, além de melhorar a constituição física, ele também te dá muito mais força, né? Sim. E aí você fica meio assim... E também entra a distorção de imagem também. Você acha que porque você não está usando algo, você está menos ou está mais, está muito magra ou engordou. E aí entra isso, não, eu preciso daquilo. Então a luta do atleta não é só física e da disciplina, né? Tem o psicológico também, que tem que ser bem forte para lidar com essas mudanças, né? E essas percepções, porque às vezes nem mudou nada. É só uma percepção, né? Uma distorção que você falou, uma distorção da percepção que você tem em relação ao corpo, né? Sim, e eu sofro muito com isso, com distorção de imagem. Eu não, quando vai chegando aí no campeonato, eu penso, meu Deus, eu não tô bem, não tô boa. E aí ele fala, O último não, campeonato tá bem. foi do ano passado, esses que você... Não, o último campeonato que eu fui foi agora, em Goiânia, mês passado. Mês passado. Uhum. Aí passou o campeonato, aí você suspende o Sim. uso das medicações Uhum. e treina normal Até porque não adianta você usar o tempo todo. e não fazer dieta, né? E eu não tô Ah. fazendo dieta direito. Ah. Porque eu tô de férias, assim. Vamos ali comer alguma coisa, bora. Não, e eu fico pensando assim, né? Como realmente essa questão da distorção da imagem da própria pessoa, a percepção da própria pessoa sobre a imagem, ela deve ser forte, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Porque, por exemplo, o biotipo do homem é completamente diferente da mulher, né? Claro que com o uso das medicações, dos exercícios e da dieta adequada, aproxima um pouco dependendo da categoria, né? Tem mulheres que conseguem ter um aumento de massa muscular na região do tronco, por exemplo, que já se assemelha a de um homem, por exemplo, padrão. Aí eu estava observando, por exemplo, ela, embora seja magrinha, gente, vocês precisam entrar no Instagram dela lá e ver os ombros que ela tem. Qualquer homem vai ficar com inveja dos ombros dela. Tem um ombro, parece uma cebola, assim. Então, não é todo mundo que tem um físico assim. E mesmo que você trabalhe, nem todo mundo fica, né? E eu até observei que, por exemplo, mesmo os atletas que são homens, que são naturais, e o que é hormonizado, há uma diferença assim, absurda. Mas, por exemplo, o atleta natural que compete, você olha para os ombros dele, você não vê aquele volume igual de que é hormoniza, tanto homem quanto mulher, né? Se a pessoa, obviamente, no caso da mulher, se ela der mais foco para os ombros, né? Então, mesmo assim, tu olha para aqueles ombros assim, você acha que tá pouco. É porque, assim, na verdade, né, tem essa premissa aí de que realmente o usuário de esteroide tem mais receptores, principalmente na parte do deltoide e trapézio. Então, assim, a gente não sabe ainda se é algo realmente que é concreto ou não, mas realmente você pode perceber que realmente um hormonizado, a parte dos ombros, do trapézio dele é um pouco mais avançada do que um não hormonizado. Então, isso é algo que a gente pode ter uma premissa ali para percepção, né? Ou não, que existem outros fatores também. Né? Às vezes também pode ser, bom, não sou da área, mas às vezes porque são músculos que qualquer outro músculo você vai movimentar, você acaba usando eles, né? Sim. E aí se você aumenta a carga lá, mas eles também vão, não sei, né? E tem a questão dos receptores, né? Exatamente. Mas aí você falou dessa percepção e que às vezes pode dar uma distorção e tal, mas é uma coisa que a pessoa tem que preparar antes, durante e depois, né? Para não acabar ficando, igual você falou, viciada, né? No resultado. Porque não é uma medicação que te dá um vício na medicação em si, como outras drogas, outros medicamentos. Mas é o resultado, né?
É o resultado que deixa a pessoa... É o resultado. E assim, se você puder fazer terapia, ter um acompanhamento naquilo também, vai ser um diferencial, vai te ajudar muito. E além de ter uma pessoa confiável do seu lado, né? Uma pessoa que te diga realmente como você tá. Pois é, um preparador que você teve, de uma insatisfação, você achou o coach top das galáxias Graças aí, a já Deus. virou a chave, né? Já começou a ganhar tudo, já tá satisfeita com o resultado agora? Sim, agora sim. E aí eu falo pra ele, ó, me fala tudo que você acha. Não precisa envolver o sentimento no feedback, porque às vezes ele fala, como é que eu não vou envolver sentimento nesse feedback agora? Você tá linda. Tipo, não, mas fala a verdade. Precisa disso, disso, disso. Gostou tanto do coach que levou ele para casa, né? E aí, mas aí no caso, quando você disse que viu ela no campeonato, e aí vocês já se conheciam antes ou não? A gente já se conhecia, né? Na academia que a gente frequentava. Vocês treinavam juntos? A gente não Só treinava na mesma junto, academia. mas se cumprimentava, vamos dizer Aham. assim. A gente não era amigo nem nada. É porque muita gente já me conhecia. Oi, A gente se cumprimentava e aí eu fui assistir um campeonato, vi ela lá, né? Parabenizei ela. Aí depois de um período, né, ela acabou perguntando como que era o trabalho, e eu fui conversando com ela. E aí assim, aí que entra a questão, né? A gente vai explicando para pessoas, e às vezes, olha, realmente você quer melhorar o seu nível, então você precisa estar disposto a fazer o que muitos Pagar fazem. o preço, né? Você precisa fazer dietas. Então, assim, foi o que eu identifiquei nela ali, né? Assim, sem entrar em questões, né, de outros preparadores, mas assim, foi o que eu identifiquei nela. Então, assim, eu falei, olha, você quer, então você tem que fazer desse jeito. Então, assim, um atleta é aquele que realmente faz aquilo que tem que ser feito. Então, você precisa comer como uma biquíni come, da forma que você tem que comer. E aí ela entendeu tudo isso, começou a colocar tudo em prática, né? Assim, ela teve realmente, né, os seus pontos positivos ali, dela iniciar o esporte, ter alguém que colocou ela ali, que preparou, acompanhou ela. Mas a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto, ela deslanchou mais, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, por exemplo, do seu trabalho como atleta, né, da sua rotina, tem um canal adequado lá, tem o seu Instagram, tem um site, alguma coisa que você queira divulgar? Eu posto muito conteúdo sobre academia, a minha dieta, meus pratos, tudo lá no meu Instagram, liz.atleta, facinho de achar. E aí eu posto Liz com tudo S ou com Z? com S. Liz.atleta aí, Isso. pessoal. Vai lá, Liz.atleta, que você vai ver os vídeos que ela faz, a rotina de treinos, tudo. Você dá dicas também de treino? Sim, dicas. E chegando perto do campeonato, né, a gente sempre faz o feedback, né? Que é postar como tá o físico, o que eu vou comer para melhorar isso, para diminuir aquilo. E no caso, para quem quiser um nutricionista e um coach aí que tá dando resultado excelente, vai encontrar você aonde? No Instagram, é @nutri.jr. Então lá eu posto, né, sobre o meu dia a dia, sobre os atendimentos, falo muito sobre resultados, sobre alimentação. Então é uma rede realmente onde eu mostro sobre o lado da nutrição, né, com vídeos, com stories, né, com bastante conteúdo lá. E também mostra um pouco dos resultados que a gente teve até então, né? No caso, quem te procura mais são atletas ou pessoas que querem um pouco mais de saúde, perder peso e tal? Na verdade, o público maior é mulher que deseja emagrecer. Então, a grande maioria são as mulheres que estão querendo perder um peso, dar uma emagrecida, melhorar a parte estética, né? Uhum. Então você atende tanto o público masculino e feminino que quer perder peso, quanto o atleta, ou a pessoa que quer ter uma performance, não é atleta, mas quer ter uma performance melhor também, né, no esporte? Sim, tanto homens e mulheres que desejam emagrecer, ganhar massa muscular, né, até também outros esportes, nadador, atendo ciclista, corredores também, hoje está em alta também, né, a corrida. Então atendo todos eles, sem distinção de esporte. Então sempre visando ali a melhoria tanto na parte estética quanto a performance também. Porque a nutrição está ligada não somente à sua estética, mas à tua performance também. Muito bom. Então lá no @nutri.jr. Nutri.jr, procure lá nutricionista para você perder peso, ganhar saúde, ganhar energia também e melhorar sua performance no seu esporte. E se quiser acompanhar a rotina da Liz com S, atleta, lá no Instagram. E siga o Esfera Podcast, @Esfera Podcast, comenta, curte, compartilhe, comenta aí o que você achou desse episódio, o que você está achando. Quer deixar alguma pergunta? Quem sabe eles não voltam aqui, né? Eu já estou fazendo o convite, vai ficar a critério deles.
Tenho certeza que a gente vai ter muita informação aqui. E lá no YouTube, se inscreve, não custa nada, é só você ir lá e clicar no se inscrever, comenta aí, coloca alguma pergunta e também compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão de algum tema, algum esporte, alguma área que você queira que a gente traga alguma pessoa para tirar suas dúvidas, trazer informações aqui que são úteis e que podem te ajudar a escolher uma área para você empreender ou uma carreira que você queira tirar essas dúvidas, é só deixar aí nos comentários ou mandar na nossa DM aí no Instagram, que nós ficaremos felizes em buscar esse profissional e atender o seu pedido, porque você aqui é muito importante. A nossa audiência é sempre a prioridade aqui para nós no Esfera Podcast. E agora, falando, vocês falaram aí sobre a questão dos campeonatos, competições, né, as categorias, né? Vamos falar um pouco do campeonato do ano passado, que foi onde você levou quase tudo, né? Sim. Só não levou das que você não participou, mas as que você participou, você ganhou tudo. Você ganhou, então, na sua categoria, biquíni, tem a da sua idade, porque também tem por idade, né? Sim, Por a peso. Open, eu participo da Open C, que é a partir de 1,65. Altura, né? Isso, pela altura. Na Novice, que era competidoras que nunca ganharam esse troféu, até então nunca tinha ganhado, então poderia subir na Novice também. E na Júnior, que é da idade, é até 23 anos. Você competiu nessas 3 categorias no mesmo dia Isso, e ganhou as 3. foi. E aí, no final, junta todas as atletas de todas as categorias Open. As que venceram todas as Isso, categorias. as que venceram para disputar o overall. Que aí eu ganhei esse. Aí você ainda ganhou, assim, a campeã das campeões. Isso. Das campeãs. Isso, muito bem. Que é esse aqui. Isso, esse aí. E aí agora, mês passado... Dá pra focar aqui, o pessoal da aqui pro Rick. Pois é, então esse aqui é o que você mais, assim... Sim, um valor muito simbólico para mim. E esse aqui é o seu, né? Porque o treinador, o coach, ele também ganha o prêmio, né? Ele também tá competindo. Nesse mesmo campeonato aí, dela, né? Eu acabei levando mais outros 3 atletas, né? Onde a gente foi bem, teve bons resultados e lá estava premiando no dia, né? O melhor coach, né? Que trouxesse mais troféus. E aí acabei sendo premiado como top coach, né? E não somente isso, como top team também, o melhor time que teve, né? Então foi realmente o que a gente levou, né? Você levou 3 atletas, todos os 3 performaram bem. Isso, na verdade 4 com ela, né? Então os 4 performaram bem, levaram troféus, né? O grande destaque do time foi ela, né? Porque ela acabou levando tudo, mas teve outros também que acabou conquistando outros resultados lá. E aí acabou que pude ser agraciado aí com esse troféu. Sobre essa questão da premiação, aí a gente entra numa questão que ela é boa também e polêmica ao mesmo tempo, né? E às vezes não tão boa, mas é um esporte que é caro, é um esporte que é trabalhoso, é um esporte que é arriscado e, ao mesmo tempo, na hora vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de dinheiro. Traz um resultado financeiro bom também? Olha, para você competir, a competição não vai te gerar retorno quase que nenhum, né? Nesse dela aí, específico, eu não me recordo, ela sabia dizer melhor que eu, mas eu acho que ela teve uma premiação de dinheiro, não sei se foi 500 ou 1.000 reais. Eu, como coach, acabei ganhando também uma quantia de 500 reais, que acaba sendo irrisória perto do que é gasto, né? Uhum. Então, assim, diretamente você não vê retorno nenhum, mas você pode tirar um retorno se você for de uma área da nutrição, educação física, você pode gerar aquilo como conteúdo ou utilizar uma daquilo projeção, como, né, do trabalho. Portfólio que você pode criar para que você possa gerar um resultado em cima daquilo, um retorno financeiro. Então, se você realmente é um coach que trouxe um resultado, a pessoa está vendo, o troféu ali é uma prova social que você tem. Então, realmente, isso pode te dar uma credibilidade maior para você gerar um retorno. Mas não que diretamente você vai participar ou ganhar dinheiro. Isso é muito difícil de acontecer. Pode esquecer. É quase que se fosse em outro ramo, o cara fazer trabalho voluntário para poder vender, né? Exatamente. É basicamente isso. Mas ainda assim, no caso de vocês acham que vale a pena? Ou é mais pela questão mesmo pessoal? Não, eu quero tanto que eu vou me sacrificar mais. Ou tem trazido nessas outras um patrocínio ou uma projeção para você, por exemplo, vender o seu produto ou serviço? Vale a pena ainda assim? Olha, no meu caso, como coach, vale a pena, né? Porque o meu desgaste é mínimo, né? Mas é mental, né? Com a preparação dos atletas, enfim. Mas assim, mesmo diante disso, né? A gente tem que gostar muito para estar ali dentro, né? Porque algo realmente é desgastante, né? Até para o coach, né?
Mas para atleta realmente é muito pior, né? A O questão atleta desse dá desgaste. trabalho na hora da Dá preparação. muito trabalho, entendeu? Então, assim, realmente você tem que gostar daquilo para que você É porque não é consiga- fácil, né? Tu tá regulando a comida deles, tá regulando a rotina, né? O esforço. Aperta no esforço, diminui na comida e diminui no lazer, aí todo mundo vai ficar puto. Exatamente. Aí, assim, aí entra naquilo que ela falou, distorção de imagem. Às vezes você não tá se vendo, né? Da forma que você tá. E aí o atleta tá com isso muito mais aflorado. Então, a partir do momento que você mexe com a quantidade percentual de gordura com fome, você mexe com dispositivos fisiológicos seus, né? Neurais, que acabam te deixando mais paranoico, vamos dizer assim. Então, se você tá emagrecendo demais, seu corpo não quer que você fique daquela forma. Então, ele vai fazendo com que você realmente Vai chamar a sua atenção exatamente, para que de você várias desperte, formas, né? para você ter energia guardada, que a energia guardada como? Através da gordura, né? O humor fica alterado, né? Exatamente. E no caso dessa percepção. Mas aí, e para você que é coach, você é atleta e ainda tem um relacionamento, aí é mais pesado ainda, né? Porque você tem que controlar o humor. Como é que é esse momento da preparação, assim, para você que é atleta, né? É muito difícil seguir as regras ali, o preparo que ele deixa disposto para você executar? Assim, como eu já sei disso, né? Que você só vai ter resultado se você fizer. Às vezes eu até falo, não, que tal a gente diminuir isso? Porque eu quero... E ele não. E aí, pra mim, assim, você só vai competir se você realmente gostar daquilo. E gostar daquele estilo de vida. Porque é um estilo de vida. Eu só vou competir agora no final do ano. Então, é esse todo o tempo comendo a mesma coisa, treinando todos os dias, sem... Tem que pesar certinho, não Tem pode que pesar. nem mais nem menos. Ainda tem gente que fala que dá pra fazer dieta sem pesar, mas não dá. Tem que pesar tudo certinho. Tem que fazer o que ele mandou. Você não pode Se você não pesar, a sua concorrente vai pesar e vai Com ajustar certeza. melhor, né? E é o que eu pensava, assim, chegou 5 horas da tarde, não fiz cardio ainda. Aí eu, meu Deus, minha concorrente já fez cardio hoje. E ele até briga comigo, que eu fico olhando os stories, né? Aí olhando os stories, meu Estudando o Deus, adversário. elas já treinaram, elas já fizeram cardio. Não, deixa eu ir também. No caso, o atleta, nessa preparação, você fica tão focada e motivada que você acompanha a rotina das outras atletas, mas não muito, né, para também não ficar muito ansiosa, e fica regrando ali a comida, os horários, tudo. É nessa pegada mesmo, né? Assim, e essa última competição minha foi a que eu mais me dediquei, assim, sabe? Porque como era em outra cidade, né? O nível seria bem maior do que aqui. Então, acabou que eu me cobrei mais do que eu me cobrava antes. Então, eu fazia aí 2 horas de cardio, né? Ia 2 vezes na academia, ia treinar, fazia o cardio, depois voltava para fazer cardio de novo. Eu tenho uma bicicleta em casa também. Ajuda muito, mas às vezes, né, a gente quer fazer numa máquina diferente, né? Uma escada, uma esteira. E aí eu me cobrei muito nessa última, porque seria num nível diferente, em outra cidade, um padrão mais alto, né? Você falou, assim, o atleta ele precisa às vezes ter algum tipo de equipamento em casa mesmo, né? Para evitar perder aquele horário um dia, às vezes por uma questão ou outra. Você não consegue ir na academia naquele horário, um compromisso. E aí às vezes você tem que fazer o exercício ali em casa mesmo, né? E você aí que comprou uma esteira, né, pra tentar emagrecer, e tá usando ela como cabide, tá usando ela para secar a roupa, usa ela para correr, né? Usa a bicicleta também para fazer o seu cardio. Muita gente faz isso, né? Compra um equipamento de musculação, de aeróbica e usa ele como cabide. Deixa como cabide. E no caso, quando você, por exemplo, faz uma viagem, né? Tira férias, faz viagem, você continua na mesma rotina de dieta, na sua nutrição é a mesma? Como é que você faz para adaptar ou você tira uns dias de folga mesmo disso aí? Olha, depende. Porque assim, quando eu tô em preparação, eu evito. A gente evita até sair de casa. Tanto que na reta final eu prefiro fazer cardio em casa para
Não socializar demais também, né? Não se estressar muito. Até porque você não tem energia para ficar ali. O humor não fica o mesmo, né? Não, Você não tá mesmo. nem comendo direito, assim, o que você gosta, né? Ainda mais mulher, né? Que aí talvez chega até PM, e aí? Aí o coach tem que ser, quando o coach também é o marido ou namorado, aí tem que andar com o escudo na mão, né? Não, nessa fase de preparação envolve muitas coisas, né? Então, Tem que ter compreensão, né? E também o atleta ele passa por muitas coisas, né? Então, assim, é tudo um estresse psicológico, um estresse do físico também, né? Querendo ou não, você fica mais cansado, você fica mais estressado, então seus hormônios mudam muito, alteram muito, né? Então é algo que realmente você, nesse período de preparação, você tem que abdicar de muita coisa, né? Então, saídas, até viagem, né? Que é o caso dela, do que você vai fazer, de como você vai, para onde você vai sair. Então, tudo isso é muito regrado, né? E o atleta, ele sofre disso, ele tem que abrir um pouco da sua vida, né? Para aquele momento ali. Então, por isso que é mais um fator que realmente leva aquilo que eu falei, né? Que você tem que ser uma escolha, que você tem que saber o que você está fazendo, né? Isso aí já responde a primeira pergunta que eu te fiz, né? Lá no começo desse episódio, que é para qualquer pessoa? Não é, Exatamente. né? Não é, porque nem todo mundo vai deixar de fazer uma viagem de férias para poder ficar nessa disciplina toda, na alimentação regrada e tudo, né? Exatamente. Então é para realmente quem se dedica, quem gosta, né? E assim, quando ela, conforme assim, viagens, preparação, não tem viagens, mas assim, quando ela está num período de descanso, como agora, até que pode acontecer, né? Mas não é algo que, durante a preparação, não é algo que não é viável, né? Até porque para você manter uma rotina em outro lugar, a gente sabe que viagem é um pouco complicado, né? Porque você não sabe o ambiente que você vai encontrar, o que você vai fazer, por mais que você Às saiba vezes que nem lá tem uma academia fácil. Exatamente. Ou os alimentos que você precisa consumir, você não vai encontrar dependendo do lugar que você vai. Exatamente. E hoje, assim, se for viajar a lazer, aí que complica mais, né? Que você viaja a lazer para um litoral, algo do tipo, você tem uma dificuldade maior de achar esse tipo Lazer é curtição, né? Aí Exatamente. o pessoal já prepara o ambiente só para coisas que são prazerosas. Exatamente. E geralmente, se é prazeroso, não vai trazer benefício para o físico, né? Tem essa diferença aí. Então, assim, realmente, em momentos que ela está em competição, não tem tanta viagem. Só se for uma viagem, assim, por algo específico, né? Mas até isso evita. Até a viagem para ir competir tem que fazer os ajustes, né? Você está fora do seu ambiente seguro ali, vamos dizer, e às vezes para fazer essa adaptação aumenta o custo e às vezes até tem a dificuldade, né? Exatamente, assim, toda viagem tem uma retenção, né? Só de você ficar sentado, parado ali, existe esse acúmulo de água que fica ali no teu corpo, né? Todo esse estresse da viagem faz, né? Tanto do aumento do cortisol, faz com que realmente tenha esse acúmulo de gordura. Então tudo isso tem que ser ajustado ali no feeling, né? Então, ainda mais assim, para competir, tem que saber quando ir, o que fazer quando você chegar lá, para você tirar, né, essa retenção. Uma curiosidade que eu sempre tive, que eu vejo os atletas no palco e quando você vê a pessoa no dia a dia, assim, é completamente diferente, né? E as pessoas, às vezes, eu via muita gente antigamente, até por ignorância, né? Falta de conhecimento, a pessoa fala assim, mas eu não acho bonito, eu não quero ficar assim. Aí você olha pra pessoa, a pessoa tá redonda, né? Eu falei, eu prefiro daquele jeito ali do que eu estivesse assim. Mas você vê que drena muito essa questão da retenção de líquido que você fala. Porque as pessoas, principalmente as mulheres, com um corpo bonito, que a gente julga estético, cintura fina, às vezes tem um quadril mais largo, né? Não é tão cheio assim o volume na parte superior. Mas aí quando você vê no palco a mesma pessoa, seca mesmo, né? Você vê a pele fica fininha, os músculos ficam bem... Só que a pessoa não consegue manter aquilo ali no dia a dia, né? É impossível, né? Não, é porque assim, ó, esse resultado final é só do palco. Então, o que você vai ver ali é do palco. Então, há toda uma preparação. Um preparo para você estar no palco, né? A finalização que a gente chama. Então, você pode falar como é que é essa finalização? Como é que faz para ficar daquele jeito? Aí vamos supor, você está em dieta há dado tempo, né? Então, depende do coach que vai estipular semanas ali. Mas geralmente fica entre 10 e 16 semanas, né? Então, na semana final ali, onde você vai ter uma depletação de carboidrato. Por que acontece isso? Porque você tem que tirar o carboidrato, porque o carboidrato ele carrega água em si, né? Então essa água ela é tirada, então através do carboidrato, né? Então você realmente tira o glicogênio, né? Que ele traz um pouco de água, então você está tirando um pouco de água através do carboidrato. Você não precisa zerar, mas você tem que reduzir, tem que controlar. Você hiperidrata a pessoa, o que é isso? Você aumenta a quantidade de água dela
né, em 2 até 3 vezes mais do que ela já está habituada, né? É todo um cálculo, né? Não é algo chutado, então é algo realmente de acordo com o tamanho da pessoa, né? Peso, altura. A capacidade dela de excretar água, né? Então tudo isso a gente é controlado. Então a gente faz superávit, né? Na sua faz uma hiperidratação através da água e depois tem esse corte. Então, nesse corte... É na última semana. Isso. Aí na última semana corta, todos os dias da última semana corta o carboidrato. A gente... Sim, não é um corte né? total, mas assim, ele pode ser um corte parcial, né? Mas tem que ser um corte na quantidade daquele atleta. A pessoa vai consumir mais proteína e muito pouco carboidrato ou nenhum, dependendo, né? Proteína e gordura, né? E a gordura base, pode também. A gordura, sua gordura boa, sim, né? E quantificado também, que até aí você pode errar a mão. E aí, ajuste na hiperidratação, no final a gente vai cortando a água. Que o corte dessa água faz com que você tenha esse aspecto da pele mais fina e um músculo mais aparente. Aumenta bastante a água para o corpo entender que não precisa reter. Isso. Aí ela elimina e tal, aí seria no último dia, aí você corta a água para ela... Isso, aí assim, ó, vou dar um exemplo prático aqui, uma preparação, vou dar um modelo aqui. São 7 dias de finalização, os últimos 7 dias. No 7º dia você vai aumentando a água, então se a pessoa bebe 4 litros, você vai aumentando para 6, aí vai aumentando dia após dia, 6, 8, 9, depende da pessoa, até 10, até mais. 11, Nossa senhora, é água 11 pra litros de caramba. água, isso. Aí faltando 3 dias, aí você já vai cortando, corta para 5, aí depois corta para 2. Existem 3 formas de fazer. Primeiro que você vai cortando, quando dá 3 dias você corta para 5, depois para 2, no último dia você deixa 1, ou tem aquela que você corta, né, de forma abrupta, né, que é no penúltimo dia você já corta a água total. E tem aquela preparação que você não corta a água. E aí, esse corte, por que acontece isso? Porque você beber mais água vai te deixar com um aspecto mais seco, assim. Porque nós temos um hormônio no nosso organismo chamado ADH, que é um hormônio antidiurético. Então, esse hormônio que ele regula a quantidade de água que a gente tem no corpo. Então, se você está tomando muita água, esse hormônio ele é desligado. Então, você começa a excretar água. A partir do momento que você tira água, esse hormônio ainda está desligado e você está excretando água. Ele passa mais 2, 3, até 4 dias excretando mais água do que você está bebendo. Então, a partir do momento que você está excretando a água, você corta a água, ele vai excretando a água que está subcutânea. Então, esse mecanismo, ele demora para se reajustar novamente. Aí é nessa lacuna aí entre o organismo entender que agora não precisa mais e ele voltar ao normal, é que pega esse pico de dar ali para secar o organismo, para ficar marcado a musculatura, cerco né? físico. Aí tem mais o último macete, né, que é o carb up, que a gente chama, né? Que aí o que é? Você fez essa depletação de carboidrato, que você tirou ali o carboidrato por conta da água, mas também por conta de uma depletação. Essa depletação vai fazer com que o atleta fique sensível ao carboidrato. Aí nessa depletação, junto com a desidratação, né, você vai jogar o carboidrato na quantidade correta. Então tem o dia do carb up, né, 1 ou 2 ou até 3 dias, dependendo do atleta, que aí você vai jogar mais carboidrato, que aí o seu corpo, como ele está sensível, né, está depletado, ele vai pegar esse carboidrato, ele vai puxar tudo para dentro do músculo. Então o carboidrato associado com sódio lá no final do dia vai fazer com que o carboidrato ele tenha mais afinidade com o músculo. Então ele vai dar uma musculatura, um aspecto de músculo mais cheio, né, mais colado ali, com o aspecto mais colado na pele. Então, são todos esses mecanismos que a gente usa na última semana para que o atleta fique dessa forma aí. Uhum. Então, assim, para manter isso por mais tempo que isso, aí já não é saudável, né? Porque isso é uma estratégia pontual, né? Uhum. Então, assim, existem até pessoas realmente assim, próximo ao campeonato ou perto, que ficam com um aspecto bom, né? Uma definição boa. E tem outros atletas também, ou não atletas, que mantêm essa qualidade de pele um pouco mais fina, mas é algo que realmente não só dá muito trabalho, como também realmente desgasta muito a sua saúde, porque existem, né, casos e casos. Tem pessoas que naturalmente são um pouco mais definidas, mas tem aquelas pessoas que apelam mais para o uso diurético, né, algum fármaco específico para excretar mais água, para deixar um aspecto mais definido, o que não é saudável, a gente sabe, né? Mas é artificial, né? Aí já... Mas assim, o ponto do palco, você só vai ver lá no palco, porque tem toda uma preparação, né? Tem o biquíni, tem a tinta, que vai tudo preparar para você, na luz, na iluminação certa, que faça com que você fique com um físico mais aparente, visível, né? E como a pintura vai equalizar todo mundo, é aí que o árbitro vai ver, né? A partir dessa equalização de luz e da pintura, como que tá, e vai comparar os atletas para ver quem... ainda tem a questão da pintura, né? Exatamente. E é caro, né, para fazer aquilo. Porque tem uma padronização da federação, né? Então eles disponibilizam a pintura, né,
Disponibiliza assim, eles fornecem, eles disponibilizam para você poder contratar. Você pode até fazer por fora, mas você não vai ter aquele mesmo padrão. Então, você está pintando tudo com a mesma cor de tinta, você vai ver que tudo é equalizado. A partir do momento que você está pintando de outra forma, de outro meio, você pode correr o risco de não ficar na mesma tonalidade. Vai dar um aspecto diferente, né? Então, aquela padronização Então, cada detalhe conta, né, para melhorar a performance do atleta, né, a forma como ele é percebido. Exatamente, assim, até a forma de você fazer um carb up, da hiperidratação, da depletação, se você errar a mão, acabou com o físico do atleta. Então, joga um trabalho fora aí, né? Tem gente que pensa que é só ficar com o corpo legal, subir no palco e pronto, né? Mas bomba, aí tem toda a alimentação, chegou lá, tem a pintura, tem as poses, né? Exatamente. Como é essa questão das poses? Tem um treinamento para pose também, né? Porque a pose é o que vai fazer você mostrar o resultado do seu trabalho, né? O músculo, tudo. Como que é essa preparação para poses? Isso aí dá trabalho também? É mais fácil de fazer? Como que é? Assim, aí entra como se fosse um treinamento diário. Você tem que treinar todos os dias. Até porque para a mulher, né, tem o desfile, tem as transições. Na minha categoria só são 2 poses, a de frente e a de costa. Mas para você mudar de frente para de costa, tu tem que fazer alguma coisinha, né? Tem que ser feminina. Aí você tem que ir ensaiando aquilo até para você não esquecer na hora, né? Você tem que fazer todos os dias. Tem que ser um treino diário, tem que fazer todo dia. Então, no caso da sua categoria, são 2 poses principais, né? Sim. Mas aí você capricha naquela transição de uma pose para outra para poder também mostrar outras partes do físico. E me diz uma coisa, é obrigatório que faça daquela forma ou a pessoa pode inovar, vamos dizer assim, tanto no caso do homem quanto da mulher? Olha, ela pode até inovar, mas assim, como ela vai fugir daquele padrão que é específico, né, daquela pose, ela vai apresentar aquele tipo de musculatura, você corre o risco de não apresentar o teu físico da melhor forma, né? Então, como existe uma padronização de poses, essa padronização é a forma mais assertiva que você vai mostrar o teu físico, né? Porque tem todo um contexto, porquê, né, dessa pose, porque você vai apresentar o teu físico dessa forma melhor. E aí, caso você queira fazer de uma forma diferente, você corre o risco de você não valorizar aquilo que você tem que mostrar. Se for para inovar, que seja para mostrar melhor e mais aquilo que naquela mesma, numa pose similar, geralmente é mostrado pelas outras pessoas, Isso, né? mas assim... Se não der para fazer isso, melhor esquecer, né? Mas assim, existem as poses obrigatórias, né? No caso delas são as 2, né? Então essa pose é obrigatória, então você tem que fazer aquela pose, né? Mas nada te impede de ter um momento de você mudar, fazer uma pose diferente, você pode fazer. Mas no momento daquela pose obrigatória, você tem que fazer ela conforme pede Aí na hora do campeonato, eles fazem pontuações para cada categoria e, por exemplo, para dar aquele resultado. Por exemplo, uma curiosidade minha, que a gente vê os árbitros lá, mas a gente não sabe o que eles estão avaliando, né? O músculo, tá, mas como? Eles olham o quê? As poses, eles olham, por exemplo, densidade, a estética, volume, tudo isso aí. Tem mais alguma coisa específica que às vezes as pessoas podem não saber que eles analisam? São 3 coisas que eles analisam, né? Que é a musculatura, né? A densidade e a simetria. Então, se for aquele atleta que realmente está com um ombro diferente, muito diferente do outro, ou se for um atleta com menos músculo, ou tiver uma densidade diferente, ou seja, não tiver com aspecto mais marcado, como a gente estava conversando aqui há pouco, então ele avalia essas 3 possibilidades. Então, um atleta que tem que estar numa equalização dos 3, né? Então, assim, ver um atleta que tem mais músculo, mas não tá com a pele bem colada. Ele tem uma assimetria, então tudo isso já conta com um ponto negativo. Mas se ele já tiver com musculatura mais alta, é um ponto positivo. Aí dentro daquilo que ele tem lá, de todos os atletas, vai achando, né? Quem fica na frente, quem fica atrás, vai pontuando a partir desses Aí eles critérios. fazem uma média e vê quem tem a pontuação mais elevada, né? Aí no caso do fisiculturismo é ao contrário. Quem tem menos ponto que ganha, né? Então, assim, ele coloca... Cada um dá 1. Aí são 5 árbitros, né? Todos dão 1. Então no final ele deu 5. O segundo dá 2. Aí como é por pontos, então o segundo, se ele tiver 5-2, ele vai para 10. Ele fica com 10 pontos. Aí quem tem 5, que está com o primeiro, né? Que está em primeiro, tem menos pontos. Terceiro, for botando 3 vezes 5, 15. Então já tem 15 pontos. Então isso já vai deixando ele para trás. Quem tem mais pontos é quem fica mais para trás, né? Ah, tá. Eles vão pontuando o que tá, vamos dizer assim, falhando, né? É igual na telecena lá, quem tem menos pontos também ganha, né? No caso é assim, quem tem menos pontos, né, que vai ganhar. E quando, por exemplo, o atleta, ele
tem vez ou outra, tem um atleta que fica meio revoltado, né? Que fala que foi roubado, não sei o que e tal. É muito comum isso, assim, você acha que pode acontecer, às vezes, de favorecer alguém? Claro que é até uma coisa difícil de falar, né? Mas eu falo no sentido de, talvez o próprio atleta pode ter uma percepção errada de si mesmo ou dos outros e isso acontece, ou vez ou outra realmente acontece um deslize ali dos árbitros? Porque assim, se trata de um esporte subjetivo, né? Ou seja, você está ali a critério do que os árbitros vão achar de você. Então, a partir do momento que você entra na federação, você quer competir ali, você tem que saber que depende de você, não é do que você ou o seu coach está achando, é que os árbitros estão pedindo. Então, você está sujeito a isso. Então, a partir do momento que você está no palco, você tem que entender o quê? Que um atleta ele tem que estar sujeito àquilo que é para ser julgado. Então, pode acontecer uma injustiça aos olhos de outras pessoas assim, que as pessoas podem analisar que seja algo injusto? Pode, mas como é aquilo, né? Como é algo individual, algo subjetivo, na verdade. Então, o árbitro ele pode estar buscando um atleta mais definido, algo mais puxado. Então, às vezes, o cara está se sentindo injustiçado, ele tem um pouco mais de volume, mas ele não está tão puxado igual o cara que realmente ganhou. Então, tem muito disso, né? Então, a partir do momento que o atleta ele se submete a isso, a participar, se federar, participar, ele tem que saber que ele está sujeito a isso. Então, você reclamar de um resultado, ao meu ver, né, é algo realmente feio, né? Porque você se colocou naquela posição disso, de ser julgado por outros, né? Você tem que conhecer os termos, né, aos quais você está sendo submetido à avaliação, né? Isso. E se você realmente não estiver se sentindo valorizado ou satisfeito, você não compete, né? Então, ou procurar uma outra federação que está mais adequada ao teu tipo de, vamos dizer assim, autoavaliação, né? Exatamente. Mas tudo depende, assim, você tem que entender que aquilo lá não é você que está julgando, não é o seu coach, é sim os árbitros, né? É difícil confiar durante a preparação no olhar do coach, assim, ou você já chegou num nível assim de confiança, falo profissionalmente falando, de que não, se está falando é porque é assim, tem muito disso também, tem que ter esse preparo psicológico para entender isso durante a preparação? Hoje eu já confio muito na palavra dele. A palavra dele é como tá, é a realidade. Tanto que trouxe resultado, né? Sim, até porque eu mesma falo pra mim, não posso confiar em mim mesma, porque como eu tenho essa distorção, né? Eu vejo ali algo que não é real. Então, eu já corro pra ele. E até porque, igual ele falou, né? A avaliação vai ser feita por terceiros, não é por você ou por ele, né? Então, tem que ter esse critério de ver como um árbitro vai avaliar. É importante também para o preparador estudar como o árbitro faz essa avaliação? Sim, na verdade, assim... É necessário, né? É necessário. Mas as federações deixam um pouco mais claro, né? Algumas com as outras. Como são duas federações aqui no Tocantins, uma federação já parte mais para um lado, a outra mais para outro. Então, você já sabe mais ou menos o que é. E aí, você dentro daquilo, você vê nos atletas, né, que ganham, você sabe mais ou menos o padrão. Prefere algo assim, algo desse tipo. Então, a gente tem que trabalhar isso. E é isso que fica mais fácil de adequar o seu trabalho, né? Exatamente. E como atingir os objetivos. E tudo são detalhes, né? Então, a forma do ombro, né? A forma que ela tem que tá mostrando ali o posterior. Então, tudo isso são detalhes. O quadríceps tem que ser suavizado, você não pode mostrar aquele corte do quadríceps. Então, tudo isso são mínimos detalhes, né? Para quem vê, assim, quem é leigo, pensa que é só fazer dieta de qualquer jeito, pintar, tomar veneno, né? E chegar dessa forma, mas não é. Então, existe todo um preparo, todo minucioso, né? Com detalhes que o atleta precisa buscar. Você, como atleta, o que você acha mais difícil da preparação? O mais difícil... É o treino, é a alimentação, é o humor? Talvez seja o humor, pra mim. Pra você é o humor. Porque a dieta eu já tenho aquilo, né, como rotina, né? Parte da minha rotina, já deixo tudo pronto também. Uma forma que eu faço para facilitar isso é deixar tudo pronto, né? E na hora de comer, só descongelar e comer. Porque aí não dá chance para eu errar, né? Eu vou fazer um macarrãozinho aqui ou comer o cachorro quente. Não. Que já tá tudo pronto, né? Então já pega e faz. Mas para mim, a parte mais difícil é meu humor. Até por eu ser um pouco estressada.
você já tem uma personalidade assim, um pouco mais, mais estressada e tal. Mas aí, de certa forma, tem um aprendizado, né, comportamental, né? A pessoa vai... O esporte, além da questão física, acaba fazendo você melhorar psicologicamente falando, emocionalmente falando, né? Que seja, se você já tem consciência disso e está falando, é porque, de fato, você já tem buscado melhorar, né? Assim, na verdade, a mulher, no geral, ela tem muitas oscilações hormonais, né? Por todas essas questões hormonais. E aí é aquilo que você falou, né? O esporte também ensina, né? Então não é porque realmente a mulher tem várias oscilações hormonais que ela, né, tem que ser daquela forma. Não, ela tem que aprender, vai aprender a se controlar. E acredito que é o que ela tem aprendido a fazer, né? Isso gera Mas bem-estar controlando. para a própria pessoa, Exatamente. né? A pessoa vai se conhecendo mais, né? Então isso cria, né, possibilidades para que ela consiga se manter mais naquilo, né? E como coach, né, treinador de atletas, é mais fácil treinar homem ou mulher? Ou não tem muita Olha, diferença? Homem é mais fácil na questão do hormonal, né? Então, assim, o homem estressa mais menos, né, do que a mulher, então tem essa menor oscilação. Só que a questão é que atleta, não estou dizendo todos, mas no geral, assim, são pessoas que realmente acham que sabem, né? Então, para você realmente estar falando uma coisa, para entrar na cabeça dele, tem que ser uma pessoa que confia. Então, realmente, eu busco trabalhar só com atletas que realmente confiam naquilo, né? Se for um cara que realmente quer dar pitaco, ou quer falar algo do tipo, eu já evito até trabalhar, porque é o que pode dar um conflito, né? Porque, assim, nessa área de E você perde fisiculturismo- tempo, né, com esses pequenos conflitos, Exatamente. que não vai levar a lugar nenhum. porque o fisiculturismo é aquilo, né? Não é algo... Tem muitas coisas que não é comprovado cientificamente, mas a gente vê de forma empírica, né? Então, se você buscou um trabalho de um coach, você tem que realmente acreditar naquilo que... E é assim que vai, né? Mas, assim, no geral, o homem, as oscilações hormonais são menores. Mas tem esse lado também, o homem que é mais cabeça dura, vamos dizer assim, né? E você falou um negócio interessante, né? É um esporte que foi... os processos, né, todos foram sendo criados empiricamente, porque ninguém sabia nada como é que funcionava. A primeira pessoa que aplicou o esteroide, por exemplo, é uma medicação que foi criada para perda a pessoa estava com sarcopenia ou pressão para a idade, aí alguém viu, fez crescer o músculo, deixa eu aplicar esse troço aqui e tal. E aí, de repente, no esporte, né, porque é um esporte muito antigo, na verdade, mas que começou a se usar esteroides tem bastante tempo, mas não tanto tempo quanto o esporte, né? Que lá os gregos, lá antigamente, já faziam. E no começo do século passado, já havia competições, né, de fisiculturismo, mas era natural, né? Isso. E aí, no caso, por exemplo, as poses. É uma coisa que foi evoluindo, que até a década de 70, o Arnold Schwarzenegger mesmo, ele desenvolveu muitas coisas, né, que é usado no esporte hoje, né? Diz que ele fazia até consultoria com a professora de balé para poder... Eu vi um documentário dele, ele era realmente uma pessoa visionária, né? Sim, e tudo que E que hoje é comum, mas naquela época foi desbravado, né? Era tudo mato. Sim, exatamente. Então, assim, como se trata de algo mais empírico, você não tem estudo sobre isso, né? Então, assim, foi algo que foi criando ali dentro daquilo da sua particularidade do fisiculturismo, né? Você falou aí da preparação, por exemplo, de tirar o carboidrato ou diminuir, depois voltar a água, bebe mais, depois vai diminuindo. E como é que a pessoa chegou nessa, né? Sim. Acho que foi testando, né? Foram testes em vistos de pedaços de coisas que a gente tinha baseado cientificamente. Então, assim, a gente sabe que o ADH é um hormônio antidiurético. Então, as pessoas foram testando. Se ele é um hormônio antidiurético, então se eu beber mais água, ele vai excretar mais água. Então, se eu cortar. Então, foram testes que foram fazendo dentro de situações, né? Pontos realmente que tinham embasamento científico, outros não. E aí foi indo e foi desenvolvendo, foi evoluindo o esporte, né? Lembrei disso aí, eu lembrei até daquela piada da maniçoba lá, né? A comida lá do Pará que cozinha a folha de mandioca por 7 dias para tirar o veneno. Assim, como é que eles chegaram a descobrir que foi 7 dias, né? Quantas pessoas morreram? Até o sexto dia, né? Até o sexto dia, né? Então, é isso. E tem muitas fotos aqui, eu vou tentar na edição, principalmente na hora que fala, né, as categorias, a gente vai tentar colocar mais ou menos um atleta de cada categoria, né, para ficar mais fácil o pessoal verificar. Mas ficaram muito bonitas as fotos do campeonato, né, aí já recebendo o troféu, né, tudo. E dá um pouco de ansiedade também pro coach na hora que tá sendo a apresentação. Quem fica mais ansioso, o coach ou o atleta? Sim, eu acredito que é atleta, né, o coach já tá mais assim, porque com base naquilo que ele bate o olho no palco, né, já tem uma noção. A atleta não, ela tá ali apresentando, mas ela não tem esse perfil de comparação de como é que ela tá com os outros, né? Então o coach ele já vê ali mais ou menos. Embora assim, o campeonato em si, né, a federação ela já vai
pré-determinando os primeiros colocados, né? Tipo, conforme eles já vão ajustando o palco ali. Geralmente os primeiros Então, a ficam pessoa mais no já vai centro. meio que sentindo, né? Já vai sentindo. Então, assim, é algo muito comum, né? Igual nesse campeonato dela aí. Acabou as prévias, eu falei, ó, você vai ganhar, porque você ficou sempre no centro, não tiraram, rodaram as outras, né? E você ficou ali. Então pode ficar tranquilo, né? Que você vai ganhar. E foi dito e feito. Então, existem formas que a gente vê ali o posicionamento, né? Voltando aqui para o assunto nutrição, eu estava conversando com a Alice, ela falando sobre quando faz uma viagem, né, às vezes chega no lugar, não tem um local que vai ter aqueles alimentos que ela precisa consumir. Existem ali, e fala assim, às vezes vai para a roça e tal. Existem alimentos que na cidade ele tem uma propriedade nutricional, aliás, as propriedades nutricionais são as mesmas, mas eu falo assim, ele tem uma, igual o pessoal fala, tem mais substância do que o outro. Por exemplo, você vai comer uma carne de porco aqui no mercado, que é aquele porco de granja e tal, e lá você vai comer o porco caipira. Ele tem uma equivalência nutricional diferente e às vezes fica difícil equilibrar isso para um atleta em si. Por exemplo, a abóbora que você compra, ou a melancia que você compra no mercado, não é a mesma melancia que se produziu em casa, né? Numa roça ali, orgânica ali, Sim. né? Existe essa diferença ou nutricionalmente falando não tem diferença? Olha, nutricionalmente não tem diferença, mas a questão é o seguinte, né? Embora os alimentos não tenham um perfil nutricional diferente de roça, por mais que use agrotóxico ou não, ou forma orgânica, a parte nutricional deles permanece, na grande maior parte, intacta, né? Mas o que acontece é o seguinte, a comida de roça, né, que a gente chama, é uma comida um pouco mais pesada, a comida tem um pouco mais gordurosa, então a carne de porco, realmente, como você não tem uma separação, uma distinção do que você está comprando tal carne, você está comendo tal carne, você come no geral, né? E aquela carne mais gordurosa, você tem um processo, né, digestivo um pouco mais pesado. Então, geralmente, quem é de roça, quem está habituado a comer essa comida, já tem essa digestão já habituada. Agora, se você é uma pessoa que está comendo mais gordurosa, comida mais gordurosa, você passa a comer comida mais leve, o seu estômago trabalha menos para isso. Aí, conforme você joga de novo comida mais gordurosa, você pode acabar passando mal, né? Porque você tem esse trabalho maior do teu intestino, do teu estômago, né? Para poder digerir esse alimento. Aí, muitas vezes, acaba acontecendo que a pessoa até passa mal, né? Isso é o que justifica. Tá comendo só um peito de frango ali e tal, aí de repente vai comer uma galinha caipira, aí Exatamente, porque assim... vai sofrer para digerir, né? É exatamente isso. Então, o teu corpo, o teu intestino, ele vai... a digestão dele é diferente, né? Então, o trabalho para você digerir é diferente. Então, isso pode realmente desacostumar ali você, né? E acaba que um sinal que o seu corpo acusa, né? É aquela... você passar mal, ter uma diarreia, né? Ou passar mal até mesmo questão de estufamento abdominal, mas por conta da digestão em si. Não por conta do alimento, né? Vou fazer, não é uma pausa, mas para pedir para você se inscrever aí no canal, seguir as redes sociais do Esfera Podcast e também se inscrever no YouTube, no Esfera Podcast também. Curta, comente, compartilhe e siga lá a página da Liz, que é atleta, né? Liz Oliveira, liz.atleta, né? Lá no Instagram, Liz com S, e nutri.jr lá no Instagram também, que você vai ter acesso a muito conteúdo sobre nutrição, alimentação saudável, sobre emagrecimento, sobre preparação para atletas também, que além de nutricionista, ele é coach, e um coach com excelentes resultados aqui, regionalmente. Você fez vocês foram, o último campeonato foi fora daqui, né? Foi. Você teve os resultados que você esperava nesse campeonato? Porque você disse que já era um nível assim mais puxado, né? São atletas que já estão já há mais tempo, né, no circuito e com um padrão bem alto, né? Sim, ó, eu fui mesmo para me comparar com as meninas que estavam no padrão mais alto que o meu, né? E para mim o resultado foi ótimo, porque eram 9 meninas e eu fiquei em terceiro lugar, né? Então acho que foi assim um estopim assim para eu abrir mais a minha mente e ver que eu realmente consigo. Eu posso chegar meu... em primeiro, né? Sim, eu posso chegar, eu posso ir em outros campeonatos maiores, né? Porque esse também foi só um regional de lá. Então, eu consigo. Entrou na minha cabeça isso que eu consigo, porque lá eu consegui. Você esperava por isso, por um terceiro lugar, um segundo, ou você achava que ia ser mais difícil chegar ali entre os top 3? Ah, sim, eu já fui confiante, né? Tem Eu que já ter a esperava. confiança, né? Eu fui confiante. Eu esperava, assim, um lugar bom.
E você, esperava? Eu É, esperava. a gente sempre tenta sempre pensar em ganhar, né? Por mais que a gente sabe que é mais difícil, a gente tirou muitos pontos positivos ali, né? Porque ela é uma atleta de 22 anos, está competindo com mulheres ali que já competem, que já treinam, já tem esse estilo de vida, já competem há muito mais tempo. Então, e ela ficou ali no top 3, né? 9 atletas, teve atleta que participou de competições muito maiores, né? Tem atletas de muito mais tempo de palco, que a gente chama, né? E tudo isso traz uma maturidade ao longo do tempo, né? Você competir mais, ter mais tempo de palco. E então, assim, a gente gostou bastante do resultado. Mas, assim, como visão assim, de vencedor, a gente sentiu que poderia ter ficado até uma posição mais acima, né? Mas é algo que a gente realmente sabe e aceita, né? Entende, né? Então, assim, Mas foi algo dentro do esperado. É também uma espécie de uma oficina ali de aprendizado, né? Porque você vai até para ver as novidades, fazer ajustes, né? Adaptações e tal. Exatamente. É meio que isso também, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente tá vendo, né? Como que ela se apresenta dessa forma no palco, né? Como que ficou o físico dela da forma que a gente trabalhou. Então, tudo isso a gente comparando com outros atletas, né? Que saindo aqui realmente da região, faz com que a gente abra, né? Essa leque de opções, de possibilidades que a gente pode fazer, né? E veja mais, né? O comparativo dela de evolução comparando com o nível mais de outra região, vamos colocar assim. Via de regra, os esportes de alta performance, assim, eles têm vamos dizer assim, uma durabilidade um pouco menor, né? Do que outras atividades. O fisiculturismo, ele também é assim ou não? Dá para alongar a carreira, assim, bastante? Também é assim, porque como é um esporte de alto rendimento, né? Acaba que ele vai sacrificar um pouco da sua saúde, né? Então, assim, geralmente um fisiculturista, ele compete por 10 anos ali, numa média, né? Existem aqueles que competem mais, tem atleta aí no Mister Olímpia, que é o maior campeonato, que com 50 anos competiu, né? Mas são regras de exceções. É dado como futebol, né? Futebol também tem os atletas que se aposentam ali entre 32 e 35 anos, mas tem as exceções, vão até 40, 42, né? Da mesma forma é o fisiculturismo. Mas aí vai muito mais da questão genética, né? E às vezes até a questão de lesões também. É comum ter lesões? É muito comum, porque como você trabalha com carga, né? E extremos, é muito comum você ter lesão no esporte. Então é algo que realmente é preocupante, né? Então você tem que estar tomando cuidado ali para você estar entre a linha da sua performance máxima com o cuidado ali para você não se lesionar. Então sempre estar de olho nisso, né? E não ser displicente ali na hora que você está treinando, tem sempre uma concentração ali, faz com que você e escute seu corpo também, faz com que você realmente limite e reduza esse risco, né? Você me falou que na época que você competia, você teve uma lesão, né? Mas aí não foi nem treinando, não foi culpa sua, né? Na verdade a lesão que eu tive foi na academia, foi um acidente que eu sofri, né? Onde eu acabei quebrando o braço, aí tive que ficar um tempo parado e acabei, né, tendo que fazer cirurgia para poder voltar a treinar normalmente, aí pensar no futuro, né? Mas foi um período que realmente teve um ar de recuperação e foi um período difícil, né? Nessa época você já era coach também? Ou talvez ou esse acidente abriu sua mente para ser treinador e galgar outras formas de participar do esporte? Olha, eu era coach também, mas eu competia, né? Então, ao mesmo tempo que eu competia, eu era coach. Estava ali todo misturado, né? A partir do momento que aconteceu isso, né? Que você começa a se ver, se analisar, pensar em possibilidades, você começa a pensar em outras formas, né? Então, mesmo sabendo que eu ia voltar a competir, eu comecei a ver outras possibilidades e acabei me vendo mais nesse lado, né? E é um lado hoje que realmente eu vejo mais do que meu lado como atleta. Então, assim, eu me vejo mais como um coach, né, preparador de atletas, do que realmente um atleta em si. Então, assim, por mais que a gente tenha tirado disso, né, um acidente aí foi o que me fez abrir mais a mente aí para eu determinar melhor o que eu ia fazer da vida, né? E você, Liz, você vai querer esticar sua carreira o máximo possível? Ou você já tem, assim, mais ou menos na sua mente até quando que você vai querer competir? Ou quer competir até nos Masters lá, 60, 70? A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer até lá, mas eu não tenho, assim, data de parar. Você Eu ainda quero não... sempre... Por enquanto você só quer ganhar, né? Depois você vai ver a questão de... e você faz educação física, né? Faço. Que aí já é uma carreira que está totalmente relacionada com o esporte também, mas te dá uma amplitude maior de áreas de atuação, né? Por exemplo, o Júnior, ele é nutricionista,
mas ele tanto foi atleta, é coach e também trabalha, assim, é uma carreira, né, na área de nutricionista que abre várias opções de trabalho, né? E no caso da educação física também, né? O atleta não, ele está mais restrito ali, a categoria dele é o trabalho como atleta. Aí, no caso, ele pode, vamos dizer assim, monetizar com várias atividades, né? Mas sempre ligadas ao esporte, né? Ele tem que performar. Mas no caso de educação física, não. Você pode fazer um monte de coisas, né? Você pensa na sua carreira, além de atleta, na área da educação física também? Sim, com certeza. Até porque depois de parar de ser atleta, né, é o que vai restar na minha vida. Aí Vai você ser o pensa em principal, né? trabalhar em qual setor, assim, como coach ou como personal, ou ter, sei lá, trabalhar mais na área do empreendedorismo mesmo, sei lá, ter academias, uma marca própria. Você já pensou Não, nisso? eu quero ser personal de mulheres. Isso, né? Vai se especializar em personal Uhum. para mulheres. Atletas ou em geral mesmo? Em geral. Ah, Em geral. Atletas, eu não sei ainda, mas se eu pensar nisso, talvez da minha categoria, né? aí é um diferencial, né? Quem é atleta e teve bons resultados, quando é personal, as pessoas até sentem mais aquela, não vou dizer uma confiança, né? Mas a pessoa pensa assim, olha, tá compatível, né? O trabalho com o resultado, então, né? Gera uma credibilidade maior, né? Exatamente. E conforme você for criando um lastro de competição, né? Você entende melhor sobre pose, sobre campeonato, sobre o que pedem para você, sobre o que você tem que fazer. Então, todo esse caminho que você já percorreu, você consegue mastigar e entregar para a pessoa, né? Então, realmente, a pessoa se sente mais confiante, né? Tá confiando ali numa pessoa que já passou por isso, né? E sabe como passar por isso. Então, acaba que cria realmente uma possibilidade de você monetizar com isso, né? Você gerar alguma renda, né? Vamos dizer assim. Eu tô gostando muito do assunto, mas eu sei que a gente não pode alongar demais porque todo mundo tem seus compromissos e eu quero trazer vocês aqui em outras oportunidades, né, para falar de assuntos mais específicos, né? Hoje é mais para conhecer um pouco de cada um de vocês e da área de atuação. Mas eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. Aí eu sempre gosto de pedir essa mensagem para os convidados no final. São 2 mensagens para cada um. Uma para o jovem, aquele jovem que ainda não pratica uma atividade física ou que pensa em estar no esporte, entrar no esporte ou viver do esporte, né? Seja como empreendedor ou como atleta, né? Ou como treinador também. Tem gente que acho que já pensa em ser treinador antes mesmo de... Sim. Nem quer ser atleta, não, eu já quero ser técnico de futebol, eu quero ser coach de fisiculturista, eu quero... Então tem gente que tem, né? Esse Sim. viés. E também uma mensagem para as pessoas que já não estão tão jovens, mas assim, que já estão mais maduras e que estão aí meio desmotivadas, né, tanto de praticar uma atividade física, ou querem perder peso, ou querem entrar no esporte, né? Uma mensagem para essas pessoas, ou que querem mudar de ramo. Às vezes eu trabalho há muito tempo numa área e eu quero... Não, eu já tô saco cheio disso aí, né? Eu Sim. quero fazer educação física, eu quero fazer nutrição, às vezes o cara é advogado, às vezes é Sim. comerciante. Eu gostaria que você deixasse essas 2 mensagens e depois você, Luiz. Então vamos lá. A primeira pessoa, né? Você que é novo, você que é um jovem, você não sabe o que realmente quer da vida, você vê o esporte como uma possibilidade. O primeiro de tudo que eu peço é que você tenha uma base, né? A primeira orientação que eu te dou é essa. Como que é essa base? Se você quer ser um atleta, então você saiba realmente se você tem esse potencial, você se enxerga com esse potencial, se as pessoas veem você como potencial. O primeiro ponto é isso. Se você quer ser um coach, primeiro a sua base seria o quê? Estudo. Então você tem que estudar. Então não o fisiculturismo requer também estudo. Não é algo visual. Então você precisa ter uma base. Você precisa saber o que você está fazendo. Então o primeiro de tudo para a pessoa que está iniciando é isso. Tem uma base inicial. Você quer ser um atleta, você tem que ter potencial para isso. Então você tem que ter uma genética, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que ser uma pessoa responsiva, né? Se você for querer fazer uso do esteroide anabolizante, então tudo isso você tem que ter essa base. Já você que quer ser um coach, né? Ou um treinador de atletas, que seja só na parte do ginásio, na academia, você tem que ser um cara estudado, você tem que saber por que você está fazendo isso, saber por que você está prescrevendo aquilo. Então você tem que realmente estudar e muito para você entender, saber e colocar em prática, né? E para você que já tem mais idade, você é uma pessoa sedentária, quer mudar, gostaria de mudar, acha que realmente passou da idade, então eu quero te dizer o quê? Que o seu metabolismo ele não vai desacelerar até os seus 60 anos. Então essa história que você escuta do seu vizinho, do seu tio,
do seu pai, do seu primo, do seu amigo, que seu metabolismo está desacelerando a partir dos 30, 40, depois que você casa. Mito, né? Isso é um mito, tá? Isso é um mito. Isso não passa de pura Isso é pra falácia. você acomodar e ficar igual eles. Exatamente. Então, assim, os estudos mostram que após os 60 anos que você tem uma redução desse metabolismo, né? O que está acontecendo com você é que você falta iniciativa. Então, se você realmente é uma pessoa de 40, 50 anos e quer mudar, você está insatisfeito com você, com sua saúde, com o seu corpo, você não precisa hesitar e buscar realmente a melhora. Você se matricule na academia, busque se alimentar melhor, vai atrás de um profissional, um nutricionista, um personal, caso você se sinta muito inseguro. Então, realmente, você não passou do ponto, você só realmente está faltando a sua iniciativa. Você falou uma coisa importante aí, eu vou até fazer um adendo, Ah, que eu ouço isso o tempo todo, do pessoal, até alguns especialistas na internet aí falando, mas a partir dos 30 anos, alguns falam 30, outros falam 40, né? Começa a decair, os seus músculos começam a diminuir, vem mais gordura e tal. E eu vou fazer 43 anos. E eu fiquei 8 anos sedentário. E eu comecei a voltar à atividade física de uns mês e pouco pra cá, apesar que já tem uns 10 dias que eu não vou mais na academia. Mas eu comecei a fazer academia, né? Antes eu corria, eu fazia atividades mais de calistenia e tal. E eu percebi o seguinte, em menos de 30 dias de academia, eu nem faço assim abdominal e tudo, começou a marcar o meu abdômen. Eu tenho uma dieta, assim, não é muito restritiva, né? Mas é tranquila. Eu não ganho peso, eu comecei a ver a musculatura voltar. Eu dobrei a quantidade de peso que eu levantava em 30 dias, porque eu estava muito fraco quando eu comecei lá, né? E eu não tomo nada. Eu comecei a tomar creatina essa semana. Nem de creatina eu nunca tinha tomado. Tomei, um convidado aqui veio, me deu, eu experimentei. E faz diferença aquele negócio, né, rapaz? realmente. Com 3 dias eu senti diferença. E eu levantei, eu fiz um terra com 100 quilos. E eu lembro que eu levantava 100 quilos, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Pra mim era tranquilo. E hoje eu tenho 77 quilos, eu tinha 68 quilos, eu levantava 100 quilos. Mas aí eu cheguei na academia, fui fazer o peitoral lá, né, um supino, eu fazia com 40 quilos, uns 10 anos atrás. Eu não consegui fazer com 25, né? Aí eu assustei. E aí agora eu já faço com 40. Sim. E aí eu pensei, mas eles não falavam que diminuía, não dá tempo? Aí você falou isso agora, chamou minha atenção, né? Isso aí é meio que um mito mesmo, né? Porque assim, as pessoas confundem muito, né? Você está engordando, você está ganhando peso, com o seu sedentarismo, com o seu metabolismo está desacelerando, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. A questão é que hoje, né, a partir do momento que as pessoas, depois que casou, seu metabolismo desacelera. Não, mas não é isso, é porque você se acomodou. Acomodou, entendeu? O que te falta é uma disciplina. Tá usando o casamento como desculpa para acomodação, né? Como muleta, né? É. Mas a gente sabe que não é. Então, assim, não caia nessa desculpa, né? Porque isso não é verdade. Isso só depende de você. Então, inicie, vá buscar melhorar seus hábitos, sua alimentação, passe a fazer uma atividade física. Não quero ir para academia agora, mas faça uma caminhada, procure um outro esporte que você gosta. Mas a intenção aqui é que realmente você tenha uma vida esportiva ativa, né? Então, se pratica algo que você gosta, que é isso que vai fazer com que você melhore. É saúde, né? Exatamente. Então, assim, a gente viu depois da pandemia, né? Da pandemia para cá aqui, que a questão da prática de atividade física é muito importante para sua saúde no geral. Que a gente vê o tanto de pessoas que foram impactadas, né? As que já perderam a vida porque eram do grupo de risco, né? Muitos não só pela questão genética, mas pela questão de não praticar atividade física, sedentário, sobrepeso. Exatamente. Problemas de saúde decorrentes da falta de atividade física e sobrepeso. Exatamente. Então, nunca é tarde para você começar. E mesmo que você tenha 60, se o seu metabolismo está desacelerando, é o momento que você tem que fazer atividade física para você lutar contra isso. Então, é o momento que você tem que construir mais massa muscular. Então, mesmo que isso, você que está ouvindo, que tenha mais de 60 anos, você tem que procurar uma atividade física independente da sua idade. Esteja com o seu metabolismo desacelerado após 60 ou não. A minha irmã me mandou um vídeo hoje, inclusive, de uma performance do cantor Ney Matogrosso. Olha aqui o joelho dele com 83 anos, ele fazendo uma performance, praticamente um agachamento. Não é um agachamento, né? Mas ele fazendo uma dança lá, agachando e levantando. Aí falou assim, e você com a sua idade, como é que tá o seu joelho, né? Ele com 83 fazendo aquela performance, né? Exatamente. Porque ele se cuida, né? O cara ele tem mais ou menos o mesmo tipo físico, pelo menos dos últimos 40 anos que eu conheço, tá do mesmo jeito, né? Exatamente. E você, Liz, a sua mensagem aí para os nossos jovens e para os nossos não tão jovens? Assim, para os jovens que está começando hoje, principalmente aprender a ter disciplina e estudar.
estudar, mesmo se você não queira ser um coach, mas se você quiser entrar no fisiculturismo, para você não confiar em qualquer pessoa, né, você tem que saber o que você está fazendo. Estudar, ter disciplina, aprender que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você, e também humildade, porque para você chegar até ali, você vai perder algumas vezes. E quando você chegar, você ainda tem que ser humilde para saber que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Você tem que melhorar muita coisa e você não sabe de tudo. Você não vai ficar lá a vida toda, né, no topo. Sim, não é porque você E se não ganhou, for humilde, vai descer mais rápido, né? então, e se não é porque você ganhou que você é perfeito, você sabe de tudo, você não tem que ouvir ninguém. Humildade para saber ouvir o próximo, né? Ouvir e saber que você tem que aprender muita coisa ainda e não desistir também. Porque se você desistir, você nunca vai chegar lá, né? Você tem que persistir até você chegar onde você quer. E para os Mais não tão maduros. jovens, é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você recuperar aí sua saúde, para você conseguir brincar com seu filho, seu neto, né, seu bisneto, porque com uma qualidade de vida, você vai conseguir chegar até ver seu bisneto, e aí conseguir brincar e aproveitar aquilo com a qualidade de vida e aumentando a expectativa também, né? Adorei esse episódio, gostei muito da participação de vocês, trouxeram muitas informações interessantes, né? Algumas coisas que, até novidades que, por mais que eu acompanhasse o esporte, eu não sabia. E é bom a gente estar tendo novas informações, né? Igual vocês os dois sempre falaram muito essa questão de ter mais informação, estudar, né? As pessoas pensam que é simples algumas coisas, mas para se chegar num resultado de excelência, precisa de muita dedicação e estudo, né? Então, no episódio de hoje, nós aprendemos que o estudo ele é essencial. E não só estudo, mas a persistência e a aplicação. Não adianta nada você ter um monte de informações e não fazer nada com isso, né? Exatamente. Tem que colocar em prática, tem que executar. Isso vale para os seus negócios, no empreendedorismo, se você vende um produto, se você vende uma prestação de serviço. Se você está se dedicando a uma carreira, seja como atleta, seja na iniciativa privada, no poder público, como um funcionário público, tudo você vai ter que se dedicar para passar num concurso, para poder se formar, ter uma boa carreira, né? Então, a informação é essencial, o estudo é essencial. Então, estude, pratique, execute os novos aprendizados que você teve e, principalmente, cuide da sua saúde, porque sem sua saúde você não faz nada, né? E se você quer uma alimentação mais saudável, você quer perder peso ou quer melhorar a sua performance, @nutri.jr, lá, o nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que, até pelo nível de informações que ele trouxe aqui, eu tenho certeza que você vai procurar o lugar certo. E não deixe de acompanhar a nossa convidada, a Liz Oliveira, que é atleta da categoria biquíni no fisiculturismo e já ganhou vários títulos e com certeza vai te inspirar tanto a treinar quanto a buscar novos objetivos através da disciplina, né? Com E da certeza. dedicação que ela demonstra lá. E também o Esfera Podcast para você ter informação nova todo dia sobre empreendedorismo, sobre carreira. Não se esquece de se inscrever, de seguir o nosso perfil no Instagram, @Esfera Podcast, e também de curtir, comentar e compartilhar com todos os seus familiares e amigos. E se quiser mandar para os inimigos, manda também. Às vezes ele está lá com sobrepeso, manda esse episódio para ele, para ver se ele emagrece, toma vergonha e vai praticar atividade física. Agradeço aí a audiência de todos e esse é mais um Esfera Podcast e contamos com o seu apoio e a sua audiência.